Oi pessoal, boa tarde. Aqui é a Érica do Martin Cervejeiro. Estamos começando uma live sobre mercado cervejeiro, que vai ter a participação do Felipe, do portal Catalise, que é um portal especializado em inteligência de mercado cervejeiro. Para começar, a minha história realmente com cerveja começou até quando eu não bebia cerveja ainda, né? Lá atrás, quando eu na verdade era técnico em química ainda, né? Depois eu fui fazer engenharia química, eu acabei indo trabalhar na Ambev. Eu fui trabalhar na Ambev aqui no Rio de Janeiro, na fábrica chamada Nova Rio, como técnico de laboratório, né? E só sabia que era uma grande empresa que fazia cerveja, assim, eu não tinha a menor informação sobre nada daquela época. E quando eu cheguei lá, assim, essa fábrica, não sei se hoje em dia era a maior fábrica da América Latina, né? Então, para mim, quando eu cheguei, foi um pouco assustador, assim, porque aquilo era uma cidade, assim, né? Era uma cidade de fazer cerveja, assim, era uma coisa que realmente me chocou um pouco quando eu entrei em contato com aquilo, né? E começou a formular muitas perguntas na minha cabeça, assim, naquela época eu era bem novo, tinha, sei lá, 20 anos, 19 anos. Perguntas que hoje em dia começam a ser respondidas, isso é muito engraçado. Mas enfim, eu trabalhei lá como técnico de controle de qualidade, mas assim, a gente aprende todo o processo lá, né? Então via a cerveja lá do nascimento, da chegada do malte, até o final onde eu ficava, que era no packaging, que eles chamam, né? Que é a parte de embalamento, onde você vai botar na garrafa, na lata. Então você acaba conhecendo muito tecnicamente, até quimicamente, sobre o produto, né? Então aquilo ali foi Aham. um primeiro mundo que eu vivi, só que eu nem bebia cerveja praticamente naquela época ali, eu não ligava para cerveja. Anos depois, mas eu me pegava perguntando, eu já me perguntava naquela época uma coisa muito básica que é que eu falo com todo mundo quando eu converso sobre o mercado, né? Eu me perguntava muito por que a cervejaria botava cerveja tipo Pilsen no rótulo. Eu falei, isso não é o único tipo que existe? Por que elas ficam avisando isso no rótulo? Eu não tinha a menor ideia. E anos depois, enfim, fui ver uma reportagem na televisão, comecei a ver que existia um mundo chamado Mundo das Micro Cervejarias. Isso era 2010, 2009. E aí pela primeira vez eu tive um contato com a Colorado na minha vida, assim, visualmente na televisão, né? E achei aquilo muito maluco, né? Que eu vim daquela coisa de cervejaria que é uma cidade, né? Eu falei, uma cervejaria que é pequena, como é que pode um negócio desse, né? Mas enfim, continuei só como ali tentando aprender as coisas, aí no supermercado comecei a tentar comprar uma coisa ou outra. Eu detestava tudo que eu bebia. Eu lembro da primeira vez que eu bebi uma Demoselle na minha vida, que é a Porter, né, da Colorado com café. Eu achei que aquela cerveja estava Aham. estragada. Eu falei, nossa, a cerveja aqui está estragada. Eu bebi assim, né? Mas comecei a ter as minhas primeiras paixões também, né? Que naquela época, então, sei lá, 2010, 2011, era coisa da Paulaner, da Erdinger, né? Então, assim, a primeira vez que eu comecei a beber uma Paulaner e comecei a entender sensorialmente uma cerveja diferenciada, né? Aquilo ali começou a me fascinar de uma certa maneira. Eu falei, putz, essa cerveja tem gosto, tem tudo diferente, assim, não sabia explicar, assim, né? E é muito interessante porque o que eu vou falar depois até, a minha jornada, que foi uma jornada mais longa, é a jornada do consumidor. Assim, você vê como é que a coisa é gradativa, é aos poucos que as coisas É. vão se montando. De repente, hoje é um pouquinho mais rápido, porque tem mais informação, mais opção também, Hoje mas a gente tem assim, muito mais informação do que 5 anos atrás, né? A jornada realmente é mais acelerada, mas é mais ou menos por aí. Antes de você terminar de se é apresentar, deixa eu só situar o pessoal que chegou e não pegou o início da live. Tem gente me legal. perguntando aí qual cerveja eu estou degustando. Eu estou com a Graviola lá, que é uma Catarina Sour de Graviola, da cervejaria Overhop, daqui do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Érica Barbosa, do Martin Cervejeiro. Depois vou me apresentar também. E o objetivo aqui hoje é a gente falar sobre mercado cervejeiro. A gente vai fazer um panorama geral do mercado, como ele já estava antes dessa pandemia, o que já vinha acontecendo de positivo e algumas crises que a gente já estava enfrentando. Falar um pouco de qual é o cenário agora, né, que é algo que o pessoal vem discutindo bastante, mas é legal ter esse olhar do Felipe, que é especialista em inteligência de mercado, e depois finalizar com algumas perspectivas para o futuro. Então, se você se interessa pelo mercado cervejeiro, vale a pena assistir até o final. Coloque aí suas perguntas na caixinha de perguntas e vem interagir com a gente. Isso aí. Bem, Então, aí Felipe, sua transição para Petrobras depois, né? exatamente. Enfim, depois eu acabei indo trabalhar na Petrobras, que começou a me dar uma visão de fora da química, porque lá eu trabalho com a parte de comercialização e logística, né? Então me deu uma visão muito grande de mercado, né? O mercado que é muito diferente da cerveja, mas que eu comecei a estabelecer alguns paralelos, porque algumas coisas não mudam. Eu tive que começar a aprender especificamente sobre questões do mercado de cerveja, porque
o petróleo, né, saindo um pouco da discussão, o petróleo é uma commodity. Commodity é grande volume e preço. E basicamente é isso. O mercado da cerveja é um bem de consumo. Então, aquilo ali vai falar para o consumidor diretamente lá no final. Então, tem marca, tem história, tem um monte de coisa que é muito diferente de você vender o petróleo derivado, você vender um produto para o consumidor direto ali, que vai estar no supermercado para ele poder tomar a decisão de consumo. É totalmente diferente, né? Então, todo esse outro lado foi que eu comecei a pesquisar. E muito disso que nasceu, por quê? Porque lá atrás, né, há uns 5 anos atrás, quando eu vi o mercado daqui do Rio, principalmente dos ciganos, estourar, eu fiquei muito encafifado com aquilo, o que era aquilo que estava acontecendo. Isso juntou muito da parte do mestrado que eu fiz o mestrado de gestão da inovação. Então, quando você começa a ver fenômenos de mercado, você está vendo que tem algum padrão ali, você começa a se coçar, a se perguntar, peraí, tem alguma coisa por detrás disso. Foi dali que começou a nascer. Eu tenho muita vontade também de fazer as coisas acontecerem, de repente criar um negócio, só que eu não sabia direito o que eu ia fazer ainda. Pensei em ter uma cigana, e nesse pensar em ter a cigana que a coisa nasceu. Porque eu falei, beleza, vou tentar arranjar um pessoal para se juntar comigo. Eu nunca fui da parte de produção, assim, apesar de ser engenheiro químico, meu interesse nunca foi muito na produção da cerveja. O negócio era produto, mercado, e entender como é que a produção se conecta com isso, né? E aí, mais engraçado, né? Pelo meu background ali, principalmente do meu trabalho no mercado de óleo e gás, né? Decisões são tomadas só com dados e informações. Então, eu falo, beleza, vou buscar dados e informações sobre este mercado. Eu fui buscar sobre o mercado brasileiro aqui no que a gente tem e achei nada. Achei zero. Eu comecei a ver, pô, tem um monte de cervejaria nascendo aí. Então, onde que eles tiram os insights de mercado? Qual o próximo passo que eu vou dar? O que vai acontecer? Como é que eu me posiciono? Como é que os consumidores funcionam nesse mercado aqui? Não achava de onde tirar isso. O mercado brasileiro é muito carente de informação sobre cerveja, né? Exatamente. Da parte de degustação, de cultura, a gente está muito bem realmente já. Mas dessa parte de negócios e mercado ainda falta muita coisa. Falta muita coisa. Sim. Isso me mostrou uma coisa, esse mercado está nascendo. Assim, a gente tem, sei lá, uns 10 anos que já tem micro cervejarias, mas assim, a gente está nascendo ainda. A gente está buscando evoluir e construir bases mais sólidas, né? Até, por exemplo, para o pessoal ter noção, a gente não tem o número exato de quantas cervejarias ciganas a gente tem no Brasil. A gente não tem esse número. Exatamente. Então, assim, a gente é muito carente de dados concretos sobre o mercado. Perfeito. Exatamente, é isso mesmo, é por aí mesmo. Aí uma porta se abriu, porque nisso tudo eu falei, eu já ouvi falar que lá fora essas coisas já existem há mais tempo, né? Então eu comecei a fazer umas pesquisas em inglês e assim, em outros lugares do mundo aí para começar a tentar entender. Aí nessa hora veio um outro susto meu. Eu falei, meu Deus, essa coisa existe desde os anos 70, basicamente, assim. Então tem uma história lá fora, principalmente nos Estados Unidos, dessa revolução recente que aconteceu, né? Isso tem muita história para contar, assim, tem muita história de onde a gente tirar pelo menos cases ali, tentar adaptar para nossa realidade, né? De como é que essas coisas funcionam, assim. E aí nessa hora que realmente eu me apaixonei, porque eu encontrei essa coisa que é a informação de mercado, que é uma coisa que eu já tenho uma ligação dentro do mundo da cerveja, que era uma coisa que eu também já estava um pouco ligado, né? Então deu aquele match e eu falei, caramba, é por aqui que eu tenho que seguir. Eu tenho que gerar informações de mercado, trazer isso para um conteúdo em português e um conteúdo com a cara da nossa cultura aqui. Da cultura não só da cerveja, mas com uma cultura nacional, o jeito que a gente vive aqui, né? Então, isso é um trabalho muito de formiguinha, porque você tem que ver as coisas acontecendo, fazer ligações, tentar traduzir para a nossa realidade, para os empreendedores que a gente tem aqui, para o nível que eles estão. Então, assim, é um trabalho bem gradual e eu faço isso em paralelo junto com o meu trabalho na Petrobras, né? Mas é uma coisa que me dá muita, muita satisfação. Eu não mencionei isso tudo, eu fiz o seu curso também de marketing de cerveja, né? Que me ajudou muito, principalmente nas técnicas de marketing digital ali, eu aprendi muita coisa e hoje eu vejo que dá resultado, isso, eu aplicando na minha realidade, né? Uma coisa, um negócio que está nascendo, eu tenho mais ou menos 1 ano e pouquinho de mercado, realmente, assim, né? Mas com esse 1 ano e pouquinho, eu sei que tem cervejarias de Alagoas, cervejarias de Blumenau, cervejarias do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Centro-Oeste, que me acompanham. E é muito legal, além da do Rio de Janeiro, que eu já tinha uma ligação um pouquinho mais forte, né? E é muito legal que, às vezes, esses feedbacks, eles são espontâneos, assim. Aquela hora, às vezes, até que você tá cansado, fala, putz, hoje eu vou ter que ler sobre isso aqui, porque cansa, né? Mas chega uma mensagenzinha no Instagram, um e-mail, cara, o seu trabalho está muito legal, está me ajudando a repensar um pouco o meu negócio, saber o que está acontecendo. É uma Motiva leitura a gente.
Cara, isso é muito motivador. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, É. dá aquele gás de continuar, né? É porque produzir conteúdo não é fácil, principalmente sobre assuntos que ninguém está falando, porque é a nossa interpretação ali, é fazer uma análise de dados e formatar algo muito específico para o mercado nacional e tentando não ser bairrista, né? Não focar só no Rio de Exatamente. Janeiro, olhar para o panorama do país inteiro. A realidade do Nordeste é uma, do Sudeste é outra. Eu vi que a Nadine está acompanhando a gente aí também, a Nadine é lá do Recife. A Ana também está aí, lá de Teresópolis, Ana Pampilon. Então, são pessoas com realidades diferentes, com modelos de negócio diferentes. A gente tem que falar de um jeito que todo mundo compreenda, todo mundo se enxergue naquela situação, né? Então, é um trabalho gratificante, mas é muito árduo também, né? Exatamente. Muito legal você falar de visão, né? Porque aí eu queria começar a falar um pouco de como as pessoas enxergarem o mercado, né? Vou dar um pouco da minha visão também, né? Porque a gente pode separar as questões da seguinte maneira, né? O mercado da cerveja é um mercado que funciona em cadeia, como muitas indústrias, né? Então a coisa nasce lá no agrícola, lá na agricultura e vai, depois de um monte de processos, de fases, chegar na casa de alguém. Então, assim, é muito complexo. Tem bastante complexidade nisso. E aí, a gente chegando aí na produção e no mercado, tem duas coisas, eu vou extrapolar, vou fazer uma extrapolação aqui, né? Na produção, se você tem um produto ali muito consistente, você tem a fórmula, você tem a receita, você tem seus equipamentos. O quanto mais você conhece aquilo ali, você consegue dominar. Então você tem receita para a produção. Lógico que tem pontos que tem muita inovação, tem muita coisa empírica ali, mas você tem aquele produto core, aquele produto, não, esse aqui é a minha Pilsen que eu tenho que vender, uma Pilsen boa, mas eu sei como é que faz, é receita. Mercado não tem receita. Mercado você tem que estar acompanhando ele continuamente, tem que ter fundamentos, saber como é que ele funciona, mas tem que estar acompanhando ele continuamente para você poder ir aprendendo, trazendo o seu background e vendo como é que se aplica no seu negócio. Então, isso que você está falando é exatamente o que acontece. Em diferentes regiões, assim, diferentes realidades de mercado. Então, esses feedbacks e acompanhar esses mercados mesmo à distância ensina muito de como nós estamos. Isso é uma coisa muito interessante, porque são visões diferentes e são regiões e momentos diferentes também, né? Então, você precisa de visão para você poder discutir mercado, né? Então tá, Felipe. Eu vou me apresentar muito brevemente, né? Eu sou fundadora do Marketing Cervejeiro. Em 2016, criei o curso Marketing de Cerveja, que tinha o objetivo de ajudar os empreendedores do meio cervejeiro. Esse curso já teve 13 edições presenciais em diferentes cidades. Hoje a gente está migrando para o curso online, no final eu vou falar um pouco disso. E eu sou formada em marketing, pós-graduada em marketing digital pela SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Hoje eu faço um mestrado em mídias criativas na UFRJ e também sou sommelier de cervejas pela Escola Superior de Cerveja e Malte, onde hoje eu sou professora também. Mestre em estilos pelo ICB, fiz tecnologia cervejeira, harmonização, enfim, todos os cursos que tem disponíveis aí sobre cerveja. Já tem um tempinho que eu trabalho nessa área. Então, o objetivo aqui hoje é deixar o Felipe falar. Eu quero que ele traga a visão dele, porque eu já fiz lives aqui, fui eu falando o tempo todo, então eu quero hoje que o Felipe fale, eu vou mais interrogar, levantar algumas questões, levantar reflexões e vou ficar atenta aqui aos comentários de vocês também. Então, Felipe, vamos falar um pouquinho sobre o mercado cervejeiro como um todo, um panorama antes da crise? Sim, legal. O mercado cervejeiro, né? O mercado da cerveja aí, nos últimos, falando mundialmente, vamos dizer assim, sei lá, pegar os últimos 15, 20 anos, né? Ele está passando por uma transformação que parece ser uma transformação de bem longo prazo que vai acontecer, que é da migração do consumo, das pessoas que têm uma renda disponível, né? Para cervejas de maior valor agregado, que a gente chama, ou seja, mais variedade, sabores mais inusitados, aromas mais inusitados, e não só isso também, né? Posicionamentos de marca muito diferentes do que a gente tinha no mercado de cerveja há 20 anos, vamos dizer assim, mundialmente. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, assim, isso acontece no mundo inteiro, e provavelmente a maior mola propulsora, quem está fazendo isso acontecer, é o mercado da cerveja artesanal. O mercado da cerveja artesanal ele explodiu em muitos lugares pelo mundo, que a gente vai tentar comentar aqui vários motivos ao longo do tempo. E é um mercado que é muito interessante, né? Que ele vem de baixo para cima. A maioria das grandes mudanças dos mercados que a gente vê, de outros produtos, enfim, são mudanças que vêm de cima para baixo. Você tem alguém que é muito dominante ali, enfim, começa a implementar alguma coisa e aquela coisa já ganha uma escala gigantesca. Se der certo, vai evoluir. Se não der, vai morrer, né?
O mercado da cerveja, ele foi totalmente ao contrário. Ele veio de pessoas que, às vezes, não tinham nem muito conhecimento sobre negócios, mas foram aprendendo na marra, na paulada ali, e a coisa começou a se espalhar. A coisa começou a se espalhar. E é muito interessante ver isso se espalhando, porque as grandes cervejarias já viram que isso é incontrolável. Então, elas têm que começar a se reposicionar para poder acompanhar o gosto do novo consumidor. Elas sabem que não tem mais volta isso não tem mais jeito de ser controlado, né? Então, o que elas têm que fazer é se reinventar. Os produtos de massa vão caindo bem gradativamente e os produtos de maior valor agregado vão subindo. Então, é meio que eu falo que, tipo, essas marcas grandes que a gente conhece desde pequeno, a gente já ouviu falar, elas estão meio que caindo de paraquedas e as cervejas artesanais ou cervejas premium, as cervejas que entregam um pouquinho mais, estão escalando uma montanha, né? A gente não sabe onde é que vai dar isso no final. Mas, assim, o que a gente vê que é uma condição que acontece no mundo inteiro, e muito disso porque, naturalmente, o consumidor vai fazendo essas procuras, né, de acordo com o grau de conhecimento que ele vai absorvendo, isso é incontrolável, isso não tem mais volta, isso não tem mais volta. Apesar de, no meio do caminho, passar por alguns obstáculos. E uma coisa, para complementar isso, né, como eu falei que no começo peguei muita coisa lá de fora para poder me inspirar, um cara que fala isso muito bem e ele é um ótimo marqueteiro dele mesmo, né? É o Sam Calagione lá do Dogfish Head. Ele é um cara que ensina muito de como funciona o mercado da cerveja. E a visão dele de mercado... Só um comentário. Sim, inclusive tem um livro da Dogfish Head que vale super a pena ler. Tem vários livros de cervejarias americanas contando case de sucesso, falando de plano de negócios, então também recomendo a leitura. Sim, o único obstáculo dele da Dogfish é que ele realmente é totalmente inglês. É o Bringing Up a Business, né? Ele é 100% inglês. Mas falando de um livro de mercado, da gente desviando um pouco, esse aqui, A Revolução da Cerveja Artesanal, que é um dos únicos que tem em português falando sobre mercado, um pouco de negócio, que foi escrito pelo fundador da Brooklyn, que também é jornalista, né? Ele já dá um histórico ali da evolução do mercado americano que ensina muito pra gente, assim. Você pode ver que algumas coisas acontecem exatamente do mesmo jeito, assim. Então é o que eu falo, para que você ter que inventar a roda, se você tem que só adaptar a roda que você já tem? Então você, pegando inspiração, entendendo, você fala, putz, isso aqui eu já não vou nem tentar porque não vale a pena. Mas tem uma oportunidade ali nesse negócio aqui que eu estou começando a imaginar. Então isso ensina muito de como você visualizar aquele negócio. E a frase que eu acho que o Sam Calagione fala, que é muito poderosa para você entender um pouco do mercado, entender, na verdade, como desenvolver estratégias, né, falando sobre o mercado de cerveja, a cerveja tem que transcender o líquido. Então, assim, o líquido é o que eu chamo de, que é a cerveja em si, né, que é essa IPA aqui que eu estou tomando, que está bem gostosa, ele é o piso do negócio. Você tem que fazer uma cerveja boa. Mas dali para frente tem que construir uma casa. A casa pode ter vários estilos. Pode ser uma casa na praia, pode ser uma casa super urbana, uma casa psicodélica, uma casa rural, enfim. Aí você vai construir como é que você vai apresentar isso para as pessoas e as pessoas começarem a se conectar também de acordo com o gosto delas, né? Isso aí é, enfim, isso aí é uma escolha pessoal. Mas se você não transcende o líquido, você não evolui como um negócio da cerveja. Porque as pessoas, primeiro, o tomar a cerveja é o último passo. Às vezes a pessoa não está nem preparada para tomar aquele tipo de cerveja que você está dando, então você tem que guiar. É aquela coisa, diversidade tem valor. É esse valor da diversidade, da variedade, que chama a atenção para o mercado de cerveja. O público fica curioso, fica querendo entender, principalmente o público mais leigo, né? Mas esse público ele não entende o que está acontecendo. Eu tomei minha Demoselle lá, achei que estava estragada, aí não tinha ninguém para me falar, não, a cerveja é muito torrada, de repente o seu paladar não está ainda acostumado com isso, mas de repente aos poucos você vai se acostumar, ou você não vai gostar dessa cerveja mesmo também, ninguém é obrigado a gostar de todos os tipos de cerveja. Mas isso é um processo gradual, então as pessoas precisam de ajuda, precisam de qualidade no serviço para poder começar a entender isso. E ele falou que fez isso por quê? Porque ele queria essa ideia de transcender o líquido, ele tinha que começar a se posicionar diferente de quem já existia. Lá tinha a Sierra Nevada, lá tinha a Boston Beer, lá com a Samuel Adams, enfim. Não chegava nesse estouro que é o mercado de cerveja, hoje nos Estados Unidos tem mais de 7 mil cervejarias, mas tinha suas 2.000, que já é mais do que no Brasil, né? Ele falou, se eu chegar fazendo só o que esses caras fazem, ninguém nunca vai descobrir quem eu sou. Então eu tenho que fazer algo diferente. Então ele fez o maior plano de ficção da vida dele, que foi o plano de negócio dele. Ele começou a desenhar como seria o negócio da Dogfish Head, que é produzir cervejas para pessoas fora do centro. Então, ó, tipo, você quer ver alguma loucura do mercado do mundo da cerveja, uma coisa inovadora, vem com a gente.
Só que depois disso tem que começar a entregar também, né? Não adianta você só falar isso e beleza, vou fazer uma Pilsen aqui, com todo respeito à Pilsen, que é um estilo que eu admiro pra caramba, mas é um outro tipo de entrega. Eu vou produzir minha Pilsen aqui e vou vender. Assim, a ideia dele, o posicionamento, ele falou, pra esse lado eu não vou, poderia ter ido, poderia ter uma estratégia para aquele lado ali também. Eu vou fazer loucuras. E é muito legal que ele realmente fez loucuras, algumas que deram certo, outras que deram errado. E as loucuras que ele fez não eram só no líquido. A Dogfish Head foi a que inventou o handle, aquele filtrozinho para quem enxergar por onde a cerveja está passando. Por quê? Eu quero que as pessoas enxerguem o que tem dentro da cerveja. O público, quando a gente entra muito dentro do mercado, a gente para de perceber que as pessoas não, assim, já ouviram falar de lúpulo, mas não sabem o que é lúpulo. Não sabem que aquela cerveja tem uma fruta. Então ele ia para as feiras lá, botava o handle do lado, ó, essa cerveja aqui, sei lá, tem morango e vou passar morango nela. As pessoas olhavam, nossa, uma cerveja com morango? Uma cerveja com... O que é isso verde aqui? É lúpulo? O que é isso? Aí as pessoas começavam a se engajar com aquilo que ele estava fazendo. Então você vê como é que a criatividade ela tem que saltar para fora da produção também. Para você poder se conectar com as pessoas e chamar a atenção e no final você entregar uma boa cerveja. Aí que tá a coisa. É, porque cerveja boa é default, né? Você tem que ter. Tem um comentário aí do Heraldo, que é algo que eu sempre digo. Ele falou assim, toda cervejaria tem que ter uma cerveja de combate. Eu concordo. Eu acho assim, tem cervejarias que trabalham com um nicho dentro do nicho, né? Porque quando a gente fala de mercado cervejeiro, cerveja artesanal é um nicho de mercado. É um mercado muito pequeno, muito específico. E tem cervejaria que opta por escolher um paladar único, né? Então faz cervejas mais hypadas, mais diferenciadas, às vezes com adição de frutas, ou então só cervejas ácidas, ou só cervejas muito lupuladas, né? Muito amargas. Perfeito. E isso existe um público também, obviamente, mas você tem que ter a noção de que se for por esse caminho, sem ter uma Pilsen, sem ter uma IPA clássica, você não vai vender em volume. Então, tem que escolher muito bem qual vai ser o modelo de negócio que você vai ter. Muitas vezes vale a pena ter duas linhas de produto, ter uma linha mais tradicional e uma linha mais inovadora, onde essa linha inovadora a gente pode chamar de produto estrela, que são produtos que vão trazer conceito para a marca, vão trazer medalha, vão trazer aquele público que você está esperando. Mas ter também aquela Pilsen e a IPA, que são os estilos que mais vendem no Brasil, para você ganhar volume, a gente pode chamar de vaca leiteira, esse produto, né, que vai pagar as contas da fábrica ou da cigana para você conseguir produzir os outros estilos de cerveja que você quer também. Perfeitamente. Não, exatamente. A questão é fazer escolhas. Quando eu falei do naquela hora, ele falou, vou fazer loucuras. Então ele sabia que ali ele ia vender para um nicho. Ele não ia vender para a grande população americana, mas ele enxergou um caminho daquele para o negócio dele. Você falou muito bem da Pilsen, é muito interessante ter falado, não, por que não inovar dentro da Pilsen também? A Pilsen tem uma série de obstáculos, porque é uma cerveja que para ficar boa ela precisa de muito tempo de tanque, enfim. Então ela tem custos também. Assim, ela tem um paladar ali um pouco mais neutro, um pouco mais acessível para pessoas que não estão acostumadas com variações sensoriais muito grandes, né? Mas requer um investimento. E como você pode também criar coisas dentro da Pilsen ali também? Isso não é impossível. Você me lembrou muito um case que às vezes é muito pouco falado também, porque eles não são tão considerados tão perto do mundo artesanal assim, e não produzem também uma Pilsen. Você vê que eles deram um passinho à frente, que é, por exemplo, o case da Praia. A Praia, ela produz uma wheat beer ali, né? Que para muita gente, na verdade para a maioria das pessoas, já é uma coisa ultra revolucionária, que elas nunca beberam uma cerveja parecida com aquilo. E a maioria das pessoas que bebe aquilo não sabe nem que está bebendo uma wheat beer. Eles não têm noção, essa capacidade, esse entendimento, na verdade, né? Esse acesso à informação, porque nem todo mundo... As pessoas não são obrigadas a ficar pesquisando sobre cerveja, mas elas podem gostar de cerveja. Então, a Praia começou com uma cerveja ali que é muito acessível no nível sensorial ali, um pouco diferente das mainstream ali. Então ela já entrega, não, isso aqui é um salto, isso aqui é um pouquinho diferente de uma cerveja, uma cervejaria maior que você está acostumado a tomar. Ao mesmo tempo não assusta. Mas, por outro lado, o que eles fizeram? Eles investiram, vamos dizer, muito, muito pesado numa construção de marca muito robusta, porque eles sabiam que tinham que alcançar volume, que é isso que você está falando. Assim, não vale a pena eu produzir uma wheat beer desse jeito e vender em pouco volume, porque meu negócio não vai sustentar. E é ultra interessante você ver que a Praia nasceu muito junto com as cervejarias ciganas daqui do Rio, e cada uma está ganhando uma trajetória de negócio diferente. E a Praia, hoje em dia, de maneira terceirizada, antes da crise, pelo menos, já estava atingindo um número de 200 mil litros por mês produzido. O negócio deles ganhou muito mais complexidade do que era lá no começo, né? Mas foi uma opção, entrar investidores, enfim.
Foi uma opção ali de começo que foi desenhada de como eles queriam crescer. E isso, essas marcas que nascem assim, eu chamo até de marcas ponte. Que às vezes são o que foi a Paulaner para mim há 10 anos atrás, é o que é a praia para muita gente. Muita gente chega na praia, nossa, que gosto diferente, esse pessoal aqui diferente, essa marca que eu estou vendo. E dali ela começa, pô, vou dar mais R$ 5 e tentar tomar essa aqui também. Outros também param por ali também, isso é normal, né? Mas era uma marca ponte com o mundo artesanal, né? O mundo artesanal ganhou mais um passo, uma praia ali no meio, saindo um pouco das mainstream das cervejas das grandes cervejarias. Né? Um comentário sobre isso, o Bicudo Brewing está respondendo aqui, eu acabei de ver que eles são lá de Santo André. Falou que só faz cervejas extremas e que o mercado é muito amplo. Eu não estou dizendo que não dá para se sustentar só produzindo cervejas extremas, não é isso. Claro que dá, assim como tem várias cervejarias que têm esse foco. A questão você sabe que você vai trabalhar para um público restrito e não vai ter um volume muito grande. E às vezes nenhuma área de abrangência de venda tão grande. Por exemplo, no caso da Red Barrel, que é um brew pub, né, lá em Ribeirão Preto, eles não têm uma Pilsen, eles só produzem ale. Só que o conceito deles é tão bem amarrado que eles conseguem vender muito bem, só que é uma atração na cidade, Ribeirão Preto. Né? Não é uma coisa que vai ganhar volume para você ter uma fábrica gigante e distribuir. Exatamente. Não, para aquele negócio está perfeito. Como é o caso, por exemplo, da Imigração. Né? É uma cervejaria lá em Campo Bom, que tem Imigração, Roleta Russa, Barbarella. Né? A Barbarella é uma fruit beer que vende num volume muito menor, mas eles têm uma outra marca, que é a Roleta Russa, que faz cervejas mais lupuladas. Tem uma outra marca que faz cervejas mais simples, e aí você consegue ter um posicionamento específico para cada um, né? O rótulo é diferente, a comunicação, a distribuição, a precificação, tudo diferente, porque são públicos diferentes, mas eles não deixam de ter esse ganho de volume também para vender também em restaurante, em pontos de venda que não são especializados em cerveja artesanal, que não tem um público cervejeiro ainda, para trabalhar essa abertura de mercado, né? Falando rapidamente sobre a abertura de mercado, uma coisa que eu sempre falo, eu acho que vale a pena pontuar aqui, é que muitas pessoas, muitas cervejarias focam só ou no público já cervejeiro, né, que já consome cerveja artesanal, e quando pensa em abertura de mercado, pensa só no consumidor que já consome cerveja mainstream, cerveja popular. Mas como o Felipe falou aqui no início, o caminho que a gente leva da cerveja mainstream até a cerveja artesanal, às vezes é um caminho longo pela questão do preço. Né? Então, quando você, às vezes, até gosta de um paladar novo, mas quando você tinha o costume de pagar R$ 2,50 para tomar uma cerveja numa latinha, né? E você tem que se dispor a pagar muito mais para tomar uma cerveja artesanal, às vezes tem esse empecilho inicial, né? Até a pessoa enxergar valor em pagar mais caro para ter uma experiência. Então, às vezes, vale mais a pena a gente também focar no público da gastronomia, que já está acostumado a pagar um pouco mais caro para tomar um coquetel, um destilado, um café especial, e a gente tentar trazer esse público por aproximação do paladar. Né? O público do café especial pode gostar logo de cara de cervejas mais tostadas ou torradas, né? Como uma Dunkel, uma Bock, uma Stout. O público de vinhos ácidos pode gostar de sour, de Flanders Red Ale. O público de whisky pode gostar de Scotch Ale. Né? Então, é uma forma também de a gente trazer um público novo e conseguir aumentar o nosso ticket médio. Olha esse comentário. Se a intenção é a expansão do mercado artesanal, não tem outra alternativa, é começar pelas cervejas mais leves e refrescantes. Não adianta, o maior público de cerveja ainda é o popular. Olha, eu acho que uma coisa não exclui a outra, tá? Dá pra gente fazer... Eu acho importante justamente essa cerveja de entrada para não assustar. E aí, quando eu falo cerveja de entrada, não precisa ser necessariamente a Pilsen, tá? A Ocus Pocus, por exemplo, não tem nenhuma Pilsen, mas tem cervejas que não assustam de primeira. Cervejas que não são tão lupuladas, né? Às vezes são, por exemplo, a Magic Trap, que é uma Strong Golden Ale. Ela é super alcoólica, ela é extrema, mas é a escola belga, ela não é lupulada, pelo contrário, ela é mais esterificada, né? Adocicada. E muita gente que nunca degustou uma artesanal na vida começa pela Magic Trap e gosta. Então, é mais pensar assim, qual estilo pode entrar no seu portfólio como uma cerveja de entrada. Perfeito. Eu queria só complementar, Érica, duas coisas, né?
pegando já o case da Magic Trap, né? A Aux Poucos é um grande case, assim, é muito interessante. Eu acompanhei como consumidor muito o crescimento dela, né? Como é que ela foi se evoluindo. E a Magic Trap, ela foi uma cerveja realmente um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Porque a carga visual que hoje em dia a Aux Poucos tem, pelo menos até onde eu percebi, onde eu vejo, né? Começou na Magic Trap. Então aquilo foi um susto para muita gente. Falar, caramba, que cerveja é essa? E é muito interessante você ver, cervejas belgas nem vendem tanto aqui no Brasil, assim, não são, assim, não é o que o consumidor mais busca, mas a Magic Trap, pela aquela comunicação que ela tem com o público, ela vende muito para uma cerveja belga, assim. E é muito interessante que eu já tive papo, às vezes, enfim, com bares, né, com pontos de venda, falando que às vezes eles têm que pegar outras Strong Golden Ales, assim, quando a Magic Trap acaba, e falar, olha, essa aqui é parecida com a Magic Trap, só que não tem aquela carga visual, enfim, aquela comunicação que a Aux Poucos desenvolveu, e as pessoas começam a tomar essas outras porque elas já começam a entender que o sensorial da Magic Trap assim, é semelhante com aquilo que ele vai tomar. Se não, ele prefere a Magic Trap por causa da marca. Assim, aí é a questão de como foi desenhado esse negócio, né? E a Aux Poucos soube fazer isso muito bem. Uma outra coisa que é só para complementar também, a questão das cervejas leves, né? E de trazer públicos de fora da cerveja. Olha, o maior case que eu acho que pode ter disso no Brasil, só que a gente ainda não tem uma atração muito grande ainda, são com as Catarina Sours. Eu, pessoalmente, é fantástico enxergar pessoas que não bebiam cerveja. As pessoas não bebiam cerveja. E a Catarina Sour, as Sours, enfim, elas têm uma carga sensorial muito diferente de uma Pilsen, não tem um amargor, enfim, são cervejas bem leves. E ainda a adição da fruta, que pode dar cor, pode dar outros aromas, as pessoas ficam fascinadas de entender que existe uma cerveja daquele jeito. Só que aí, por outro lado, você tem que continuar, até na comunicação, botar isso muito distante de como se vende cerveja também, para as pessoas poderem até se conectar mais fácil. Senão, quando você está dando aquela cerveja, a pessoa já chega e fala, ah, não, essa é uma cerveja, assim, as pessoas até se assustam, não, cerveja eu não gosto. Mas eu já fiz esse teste muitas vezes, não, toma essa bebida aqui, tudo mais, as pessoas ficam, nossa, o que é isso? Aí falou, é uma cerveja, só que é uma cerveja sour, não é parecido com essas mais comuns que a gente tem aqui. E ela, nossa, mas eu nem gosto de cerveja e tô gostando de beber isso aqui. Cara, isso é uma loucura, assim. As pessoas só têm que entender como se colocar isso para dentro do seu negócio de uma maneira que faça sentido. Não adianta você vender as outras cervejas do mesmo jeito querendo pegar um público de fora, né? Então você tem que desenhar ali uma coisa diferente para poder atrair esse público. Sim. A editora Tapioca está comentando aí, olha o nosso livro aí atrás, A Revolução da Cerveja Artesanal. Eu tenho aqui Muito também. legal, tô recomendando. Só para fechar aqui o que o Bicudo Brewing falou novamente, existem muitos players no mercado das linhas de combate, inclusive gringas, que chegam nas prateleiras com valores muito baixos. Provavelmente está falando isso justamente por uma questão de que assim, existe um mercado para diferenciação. Então, assim, só volto a defender que eu acredito muito nas marcas que vão pelo lado da diferenciação. Tem várias marcas aí que estão se destacando nesse sentido, que já fazem isso há muito tempo, né? Como Dogma, a gente pode ver a Dádiva, Devaneio do Velhaco. Dádiva ainda tem cervejas mais comerciais também. Mas, enfim, Croma, Trilha, Cinco Elementos. Mas a maioria dessas marcas, você pode ver que o público é um público que já conhece cerveja artesanal, que já consome. Então, assim, tem público? Tem, com certeza tem. Só que é um público que já consome cerveja, que é um público pequeno. Então, a única coisa que eu estou questionando aqui é, se for por esse lado da diferenciação, de não querer ter um estilo de combate para abrir mercado, você tem que ter a consciência de que o público não vai ser um público tão grande. Dá para sobreviver? Dá. Mas falando de business e também falando de educação cervejeira, né, como que a gente pode contribuir para o mercado, é bem interessante a gente pensar em estratégias para abertura de mercado, para trazer novos consumidores para a cerveja artesanal. E eu acredito que agora, já entrando um pouquinho na crise aí, que a gente precisa abordar isso também, mais do que nunca a gente precisa trazer esse público. Porque, falando de projeção de futuro, né, a gente acredita que essa crise que a gente está passando vai gerar um impacto em todos os mercados. Isso é fato. Vai mexer na economia, já está mexendo. Então, se a gente não olhar estratégias de como a gente pode trazer novos consumidores, a gente pode ter uma queda que, para quem vive com uma margem muito apertada e já vive com faturamento apertado e tudo mais,
pode ser o fim de algumas cervejarias. E a gente está tentando Exato. aqui levantar questões para que isso não aconteça. Exatamente. Então vamos lá, Felipe, falando da crise, né? Como que está o Bem, panorama? então, mudando para um assunto que é o assunto do momento, né? Na verdade, eu acho que a primeira coisa a ser feita é a gente tentar enxergar de uma forma um pouquinho mais ampla o que é essa crise, né? E, assim, é um assunto muito sério, é muito sério realmente, assim, né? Só para a gente ter noção, os grandes líderes, presidentes do mundo falam que isso aí é a maior crise depois da Segunda Guerra Mundial. A gente não tem nem muita noção disso, porque o Brasil não teve um campo de batalha de guerra diretamente aqui, né? Mas assim, os países que passaram pela Segunda Guerra Mundial estão falando, as medidas que a gente tem que tomar agora são as medidas que só se encontram paralelos na Segunda Guerra. Então você vê a seriedade que a coisa é, só que agora é uma crise sanitária, uma crise de saúde, né? E o ponto mais básico de falar que eu falei da cerveja, para começar o negócio de cerveja, né? Sem saúde, não existe nenhum mercado. Você não tem público consumidor. Então, assim, mesmo os não afetados diretamente, acabam sendo afetados indiretamente de uma série de formas. Então, a saúde é uma das coisas mais básicas para poder ter o mercado de qualquer coisa. E como você estava falando, isso está atingindo praticamente todos os mercados. Assim, tirando coisas muito pontuais, assim, diversos mercados estão sendo afetados, assim, né? Não tem muito uma escapatória. Então é por isso que essa hora a gente precisa de medidas governamentais, enfim, o governo tem que começar a reorganizar as coisas para poder começar a botar algumas engrenagens para rodar. Então, assim, dada a seriedade e a cara dessa crise também, que é uma coisa complexa, né? Sendo uma crise sanitária, de saúde, de um vírus, é uma coisa que se contagia muito rápido. Enfim, o que pode se falar que a recuperação disso vai ser uma recuperação bem lenta também. Não vai ser uma coisa que primeiro que não vão liberar tudo de uma hora para outra, vão liberar gradualmente, conforme a gente fizer o nosso dever de casa agora, e conforme as coisas forem passando também, forem gradualmente sendo liberadas, o próprio público consumidor vai começar a ter a percepção muito diferente em relação a muitas coisas pelo período que a gente está passando agora. Então a recuperação é uma recuperação de longo prazo. Então, a primeira dica, depois a gente vai entrar nas dicas, na verdade, de conselhos até para estratégia, replanejem, assim, todos os negócios precisam ser replanejados. Não existe um que não vai precisar ser replanejado. Todos precisam ser replanejados. Começar a entender os impactos que isso vai gerar e você começar a desenhar novas coisas para esse novo momento. Tem coisas que você pode aproveitar do que estava acontecendo antes, mas não tem ninguém que não vai precisar redesenhar o seu negócio. Né? Sim. E falando um pouquinho mais especificamente... Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Acabou que eu não falei que eu não ia falar muito, mas tem coisa pode falar. para falar. Uma coisa que eu estava até assistindo na minha aula de ontem do mestrado, que era sobre inteligência de mercado, estava levantando algumas questões. Então, por exemplo, datilografia, né, que era uma coisa que lá atrás já foi super importante. Quem não soubesse datilografar, às vezes não conseguia emprego em diversos mercados. E hoje em dia, quem precisa de datilografia, né? Foi adaptado para digitação, mas eu acho que nem existe mais curso focado em digitação. Não. Então, assim, todos os mercados sempre sofrem grandes mudanças. E as grandes crises, elas sempre impactam em todos os mercados para gerar essas mudanças. Se a gente não enxerga isso e não remodela o nosso negócio, a gente fica para trás. Então, eu acho que o grande erro da maioria das empresas é querer fazer sempre o que ela sempre já fez, porque sempre deu certo. Não é porque deu certo já há muito tempo que vai continuar dando certo. Se a gente tem alguma mudança na forma como as pessoas se relacionam, no comportamento de consumo, na economia, a gente tem que se adaptar, porque senão a gente não vai conseguir dar continuidade, né? Então, a ideia é levantar aqui algumas questões de como que a gente está tendo essa mudança, o que a gente pode fazer daqui para frente. Perfeito. Aí agora falando um pouquinho mais especificamente do mercado de cerveja, né? Como é que fica o mercado de cerveja dentro disso tudo, né? Enxergando também de uma maneira mais ampla o que acontece. Com crises desse nível, que as pessoas ficam muito preocupadas com saúde, com questões econômicas, as pessoas naturalmente se voltam para os bens de primeira necessidade. Então, assim, o que é o mais básico ali é o que a pessoa tem a maior preocupação. Então, a gente já vê que o mercado de cerveja como um todo já é muito afetado, porque cerveja não é um bem básico, assim, não é um bem de primeira necessidade, né? A cerveja até ajudou a humanidade em muitos momentos lá atrás, nas eras medievais, mas, assim, as pessoas têm consciência que agora elas têm que medicamentos, comida
e o que sobrar a gente consegue botar mais alguma coisa. Então, assim, o mercado de cerveja vai ser impactado nesse nível. Por outro lado, ainda avançando um pouco mais, o que acontece? Os pequenos negócios são impactados muito mais nisso ainda, porque os grandes players, enfim, eles têm mecanismos financeiros, eles têm acesso às grandes redes de supermercado, enfim. Eles vão sofrer também? Com certeza. A própria Ambev, Heineken, está tudo avisando para todo mundo aí que a lucratividade, o resultado dela esse ano vai ser muito menor do que dos últimos anos. Eles vão ser impactados, mas eles têm força para poder conseguir ir se mantendo, né? Agora, os pequenos negócios, eles não têm tanto acesso a essa variedade de saídas, né, para poder se resolver. Então, assim, mais ainda reforçando, todo mundo precisa se replanejar, começar a entender o que está passando, como é que isso está acontecendo aqui na minha região, dentro do meu tipo de negócio, e começar a se replanejar. Avançando um pouquinho mais ainda, né, quando acontecem crises assim, de saúde, nesse nível, todo mundo, o país inteiro, todos os países ficam um pouco mais pobres. Não tem jeito, assim, isso não tem saída. Então, o que acontece? As pessoas vão ter um pouquinho menos de renda disponível para poder comprar também. Então, até estou adiantando já um pouco do que eu penso, do que eu ia falar. Cervejas de um ponto de preço muito lá no alto, assim, só vão conseguir uma performance boa se elas já têm acesso a um público que vai ser pouco afetado por isso, se elas já estão em bons canais comerciais, né, também vendendo no seu supermercado, ou já tem um delivery lá que ajuda há muito tempo, porque quando começou agora, o pessoal já está até acostumado a comprar. Cervejas de um ponto de preço muito lá no alto vão sofrer, assim, porque as pessoas, quem não tem uma rendazinha que fazer aquele sacrifício para comprar, normalmente não vai comprar mais, assim, pelo menos no curto prazo, assim, não vai ficar investindo nisso. Então as pessoas, mesmo dentro do mundo da cerveja artesanal, eu acho que vão tender ali para um ponto de preço mais médio, ali uma coisa que está um pouco mais dentro da realidade, uma cerveja que daquele custo-benefício vai entregar alguma coisinha diferente também. Mas assim, cervejas de preço muito alto, só essas, de repente, essas grandes artesanais estão muito posicionadas e vão conseguir fazer isso com uma facilidade dentro da crise que a gente vai passar aí, que a gente está passando já, né? Sim. Eu tô procurando aqui uma bibliografia para indicar que quando o Brewing fez um comentário, temos que ter algumas estratégias e algumas delas são Design Thinking e Design Sprint, que são opções. Realmente, né, Design Thinking, para quem não sabe, a gente trabalha modelagem de negócio. É uma ferramenta de inovação que a gente pensa primeiro na empatia, né? A gente se coloca no lugar do nosso consumidor, né, do nosso público, a gente pensa qual é o valor que a gente pode entregar para esse público e depois a gente pode entrar no canvas do modelo de negócio, a gente coloca lá todos os players que são nossos parceiros, quais são os recursos chaves, quais são os canais de distribuição. E isso às vezes parece algo básico demais, quem já tem o plano de negócio feito acha que é desnecessário fazer isso, né? Mas primeiro que plano de negócio é algo que a gente tem que estar sempre revisitando. E agora é o momento da gente revisitar quem já tem e quem não tem ainda, fazer seu plano, né, para remodelar o negócio. E aí quando você começa a olhar para os canais de distribuição, por exemplo, você já pode tirar alguns insights ali super importantes, como eu posso vender mais olhando para outros canais de distribuição que eu não olhava antes, né? Como, por exemplo, banca de jornal, que é algo que cada vez mais está migrando para venda de bens de consumo, né? Porque hoje em dia... Tá quase virando um posto de conveniência, muito legal. Exatamente. Banca de jornal, cara, cada vez tem menos pessoas comprando jornal impresso, né? Então você vê lá ainda revista, tem lá aquele coquetel, né, para fazer palavra cruzada e tal, mas tem refrigerante, tem cerveja, tem doce, tem às vezes um sebo, tem várias outras coisas que o pessoal está vendendo em banca. E eu já vi várias cervejas artesanais migrando para esse tipo de ponto de venda. Olhar para posto de conveniência, né? Claro que não é tão fácil de entrar assim como supermercado, tem algumas questões, mas é uma oportunidade também. Hotéis, a rede hoteleira também está abrindo para cerveja artesanal, como a rede Accor, né, que tem um novo hotel, tem o Ibis. E-commerce é algo que eu sempre recomendei, agora mais do que nunca a gente precisa olhar para a venda online de cervejas. Canais que tem um delivery, criar o delivery próprio de cervejaria, que é algo também que é essencial nesse momento. Então, eu acho que agora é o momento da gente olhar as oportunidades da gente passar a vender em outros canais de venda, e não só durante a crise, porque depois a gente vai ter uma mudança de comportamento. A gente, quer dizer, eu não tenho como afirmar, né, ainda mais agora que sou pesquisadora, fazendo mestrado eu não posso afirmar nada, eu tenho que levantar hipóteses. Mas, assim, segundo a minha visão de mercado, eu acredito muito que a gente vai ter uma mudança, porque a gente já estava tendo um aumento do consumo de cerveja artesanal em casa, que não substitui a experiência de ir para o bar beber,
mas que, assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, as pessoas gostam de ficar em casa pelo aumento do conforto, aumento da tecnologia, né? Você poder maratonar a série no Netflix, ver um filme ou fazer um churrasco em casa. Também pelo aumento da violência, principalmente em grandes cidades, né? Como no Rio de Janeiro, São Paulo, tem gente que está ficando com medo. E agora existe um receio também por conta do vírus, que por mais que quando acabar essa restrição da gente ter que ficar em casa, né? O isolamento social, a gente vai ter que conviver com o vírus. Ele não vai acabar assim magicamente. Por mais que criem vacina e tal, a gente vai continuar com esse receio e vai passar a evitar aglomerações, tal. Vai ser algo gradual até talvez voltar como era ou talvez não volte exatamente como era. Então, a gente olhar para esses canais de venda que foquem na entrega em casa, agora mais do que nunca é super importante. Exato. Aí avançando até um pouquinho alguns pontos que eu não coloquei, né? Dentro do nosso mercado, assim, alguns tipos de negócio realmente geram um pouco mais de preocupação. Assim, que você falou muita coisa do e-commerce, né? Que realmente, assim, não tem. Antes já deveria todo mundo ter um pouco, mas assim, agora é uma solução, pelo menos para parcialmente se tentar acomodar o seu negócio que não tem outra via. Então, com isso, assim, também dá para falar que hoje, né, infelizmente, cervejarias que são baseadas em venda direta, os tap rooms, os brewpubs, vão sofrer muito também. Então, assim, essas cervejarias têm que começar a redesenhar o jeito possível de se operar o negócio e, principalmente, essas que são muito impactadas, entender o que o governo ou que instituições estão oferecendo de ajuda financeira, até para você poder entender como é que você pode acessar esse tipo de coisa, para você poder começar a fazer uma manutenção ali da vitalidade do seu negócio no curto prazo, enquanto você vai desenvolvendo coisas novas, tirando, enfim, realmente tirando o coelho da cartola para poder se redesenhar. Esses tipos de negócios vão ser mais impactados. Assim, eu falo isso porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que a coisa, enfim, infelizmente lá em Nova York a coisa está muito grande, está muito séria, eles estão tendo que criar leis novas para cervejarias de lá, para as cervejarias continuarem vendendo. Porque os Estados Unidos é muito diferente daqui do Brasil. Uma parte gigantesca das cervejarias são tap rooms. São cervejarias que só vendem na casinha. Assim, o cara vai lá, compra o seu growler ou vai junto com a galera lá, vai tomar. E o modelo de negócio do cara foi baseado nisso. Lógico que deve ter uns 5, 10% no mar, de repente, que ele vende por delivery. Não, e o pior, até estou mentindo aqui. Por causa da lei seca, que até eu vou comentar um pouco sobre crises também, fazer paralelos, a cadeia da cerveja nos Estados Unidos é diferente. Tem estados que a cervejaria até hoje não pode vender direto para o consumidor. A gente reclama às vezes do Brasil aqui, mas Nova York era um desses. Assim, você não pode sair vendendo, você não pode atuar como uma distribuidora para vender de porta em porta para o consumidor. Eles tiveram que, na semana passada ou retrasada, ter que criar uma lei nova para poder permitir que as cervejarias saíssem desse sufoco e começassem a vender os deliveries também. Assim, né? E isso me leva a um ponto muito importante também. Eu estou acabando misturando várias coisas aqui, né? Por que eles conseguiram isso em Nova York? Porque em Nova York eles têm uma associação de cervejarias que foi, na parte parlamentar do estado, brigar por isso. Imagina se a associação fosse muito fraca ou se ela não existisse. Ia adiantar alguma coisa? Existe, além do mercado de cerveja, tem um monte de outros negócios tentando lutar, batendo na porta ali de deputado, de vereador, para, olha pra gente que a gente gera emprego, que a gente faz a economia girar. Uma só não consegue fazer nada. Assim, uma só não consegue fazer nada. Mas quando você tem uma associação de peso, que vai chegar, olha só, nós temos aqui 800 empregados diretos, mais 3.000 indiretos aqui, que fazem essa economia rodar, e é uma economia que acontece toda aqui dentro do Estado. Então, assim, o emprego é gerado aqui, a venda, a maior parte é gerada aqui, e a gente quer ajudar as coisas a caminharem, ajudar nesse momento de crise aqui, porque nós podemos contribuir. Desse jeito, lógico, e a saúde está em primeiro lugar nessa coisa toda. Mas você vê como o poder de você criar associações fortes para quando acontecem crises dessa magnitude, você tem que ter pensado nisso já lá atrás. Não dá para ser assim, lógico que dá, tem que criar uma associação agora, mas para a associação ganhar músculo, poder combater para ela ser conhecida, né? Isso tudo tem que ser pensado antes. Então, assim, essa crise está mostrando muito também para as cervejarias como é importante elas funcionarem unidas, as microcervejarias, né? Porque sozinho, quase ninguém consegue fazer nada. A gente tem a associação Abracerva, né, que representa as cervejarias independentes. Inclusive, o presidente da Abracerva é o mesmo presidente da Câmara Setorial da Cerveja, que nos representa lá diante do governo. E tem até falando isso de representação, acho legal citar um comentário aqui do Jean, lá do Renminbi, que ele fala que não acha que está na mão do governo agora. Vai depender da flexibilidade dos empresários e disposição para entender que o bom planejamento logístico vai ajudar a atingir o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio.
Ajuda também. Eu acredito muito que é um conjunto dos dois, né? Eu acho que a gente Sim, precisa com sim da certeza. ajuda do governo nesse momento, mas a gente não pode depender disso, até porque o Exato. governo é macroambiente. Quando a gente fala de Aham, macroambiente, é um ambiente incontrolável. A gente não tem como. sim. A gente A gente só reage. pode bater na porta, fora É, isso, fazer mais nada, a exatamente. gente tem como reagir, se planejar, prever cenários, mas não tem como mudar tanta coisa, né? Então, a gente tem que ter flexibilidade, sim, eu concordo com o Jean. E agora não é o momento de visar lucro, é o momento da gente conseguir o ponto de equilíbrio, ou seja, pagar os funcionários, pagar Perfeito. aluguel, pagar imposto, pagar. Não ficar devendo fornecedores, porque isso é algo que quebra a cadeia inteira. Né? O bar que não paga a cervejaria deixa de pagar Exato. o fornecedor de insumos, que deixa de pagar não sei o quê, e quando vê, vira uma bola de neve e quebra a economia. Né? Então, nesse momento, claro que tem coisas que a gente vai ter dificuldade para pagar, mas é muito importante nesse momento a gente negociar e buscar linhas de financiamento também, né, Perfeito. para não simplesmente falar assim, não vou te pagar porque eu não posso, eu não consigo. A gente tentar essa negociação para a gente não quebrar toda a cadeia. Sim, é verdade. É muito verdade isso. Tem um comentário aqui falando também, comparando com a Segunda Guerra, né, que é algo que você já ia explorar. Posso falar até sobre as crises agora, né? Sim. O que acontece? De pegar grandes crises aí que a gente teve ao longo, lá, sei lá, dos últimos 100 anos, tentar trazer para agora, tem uma série de aprendizados e também uma série de diferenças que a gente tem que começar a enxergar. Se a gente começar lá na Segunda Guerra, é bom até que eu vou complementar um pouco do que o Jean falou também, que eu assim, não quis dizer que a bola está só na mão do governo, mas o governo tem um papel fundamental, vamos dizer, nessa coisa toda. Por quê? Por exemplo, todos os presidentes lá de fora, enfim, os presidentes das nações muito grandes que foram muito envolvidos, né, por exemplo, na Segunda Guerra, estão falando, essa é a maior crise desde a Segunda Guerra. Então, a gente vai precisar tomar medidas como isolamento, como essa coisa toda, porque assim, não existe uma outra saída por enquanto que a gente enxergue. E lá na Segunda Guerra, né, assim, foram países que foram destruídos. Assim, eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, até assim, há uns 2 anos atrás. É muito interessante, você chega em Berlim, nos principais lugares turísticos, tem fotos, até por uma questão das pessoas terem consciência de como isso foi um problema muito grave, tem fotos de como estava a região. E sabe o que são essas fotos? Assim, é um monte de entulho, não tinha mais nada, as coisas acabaram, assim, né? E para você começar a reconstruir uma economia, que aí a gente tem que, assim, a cerveja sobrevive de outras economias ali, das pessoas que trabalham, essas coisas todas. Você precisa que o governo chegue lá e fale, caramba, ó, o jeito das coisas começarem a funcionar, por exemplo, como a gente está falando agora, que todo mundo está em isolamento. O país não pode parar. Mas, assim, mas as pessoas não podem ir para a rua. Quais são os negócios que agora a gente consegue ativar de algum jeito? Vamos coordenar isso, dar incentivo, para tentar fazer a coisa funcionar no mínimo aqui durante esse primeiro período mais curto aqui, né? E esses negócios eu vou ajudar. Eu vou dar dinheiro para eles não morrerem, porque eles vão fazer todas as engrenagens funcionarem daqui, sei lá, um ano e pouco, do jeito como era antes. Mas se as coisas funcionam caoticamente, por exemplo, a gente está pensando no mercado da cerveja aqui, que é o nosso mercado. Mas assim, eu não tenho como pensar, sei lá, no mercado de arroz, eu não tenho como pensar no mercado de tomate, no mercado de desinfetante. Essas pessoas têm que pensar lá também. E as engrenagens todas voltarem para o lugar para as coisas começarem a rodar. Quem consegue olhar isso por cima? Só o governo. Não tem como. A gente tem que chegar a dar insumo para ele e falar: poxa, ó, mercado de cerveja existe, nós somos aí 1000 cervejarias. Precisamos disso, 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 e acho que a gente pode funcionar desse jeito. 1.200, o que tem. Eu falei meio para falar por alto, assim, né? E na Segunda Guerra foi exatamente o que aconteceu. Acabou a Segunda Guerra lá, acabou. Vieram milhões de planos ali de incentivo econômico. Vamos reconstruir as economias, que a gente precisa desses empreendedores para fazer a coisa acontecer de novo, para a vida voltar um pouco mais ao normal. Beleza. E então, na Segunda Guerra ali, a diferença era que você tinha campos de batalha bem delimitados, né? Você tinha a Europa, a Ásia, por exemplo, a América não teve nenhum campo de batalha. Então, assim, sofreu de repente economicamente e tudo mais, mas assim, as pessoas ficavam nas suas casas levando a vida, né? Agora, o que acontece? O campo de batalha é o mundo inteiro. Assim, praticamente não tem um lugar do mundo onde as pessoas, onde os governos, as pessoas, a sociedade não está tendo que tomar medidas para poder ir começar a tentar controlar a pandemia. Assim, o campo de batalha é do mundo inteiro. Então isso muda muito o quê? Os hábitos de consumo, onde as pessoas frequentam. Então você dá um nó em um monte de coisa, não tem jeito. Então, assim, essa comparação com a Segunda Guerra assim, é muito importante por causa da magnitude, para a gente ver
quão alto a coisa é, quão importante a coisa é, mas o jeito de solucionar é um pouco diferente. O que a gente pode esperar é, quando as coisas estiverem um pouco mais controladas, os governos pelo mundo, até de uma forma coordenada, porque você vê que é uma crise internacional, não adianta um governo isoladamente resolver a coisa, você vai ter que ter uma coordenação mundial nisso para entender como essa coisa pode ser combatida de um jeito mais eficiente. Então, isso não tem jeito. Indo para a crise adiante, aí tem uma crise que é muito interessante, tipo, ela é específica do mercado de cerveja americano, vamos dizer, né? Lá o Prohibition, a lei seca. Por uma série de questões culturais lá, acabaram com a bebida alcoólica, na verdade, né? E esse mercado parou, assim, enfim, os que conseguiam continuavam ilegalmente, né? Que eu acho que não é a saída para coisa. Sim, parou durante 13 anos, né? Exatamente. Foi de 1920 até 1933. Perfeito. Essa questão da prohibition ensina uma coisa que é muito importante para a gente agora. Algumas cervejarias sobreviveram como? Fabricando outras coisas. Assim, não tinha jeito, não dá para fazer cerveja. Então, eu estou misturando um pouco as saídas aqui também. O próprio governo federal, olha a importância do governo, de novo, às vezes não é nem dando dinheiro, é coordenando. Já começou a avisar cervejarias, através da Abracerva, falando que aquelas que têm interesse em produção de álcool em gel, o governo vai começar a desenvolver um mecanismo de poder pagar as cervejarias. Por quê? Porque é um produto que está com uma demanda totalmente fora do normal. Assim, não tem como produzir álcool em gel como se produzia numa época que todo mundo só pegava ali para poder resolver algumas coisas particulares. E principal, né? Tem muitas unidades de saúde que precisam disso também. Então o governo está tentando coordenar isso. Uma grande restrição é que cervejaria não tem todo o maquinário necessário para você poder produzir álcool numa concentração que seja sanitizante. Mas assim, eu já ouvi falar que eles estão tentando construir isso através do fornecimento de destilarias. Então o que seria muito utilizado das cervejarias seria a capacidade de invase. Então você poder invasar, provavelmente deve sair uma nota técnica, alguma coisa explicando aqueles que se prontificarem. Então já é mais uma saída de complemento para as cervejarias também, de produzir um produto super importante, um produto até que de um ponto de vista social. É muito legal assim, as cervejarias mostrarem que os valores dela estão muito ligados a isso, né? Eu estou aqui que tipo, cerveja é diversão, entretenimento, é sociabilização, mas quando a coisa pega, eu estou aqui para ajudar as pessoas também. Isso aí é fantástico, assim, né? Isso aí é responsabilidade das empresas, né? Mostrar responsabilidade. Responsabilidade então, social. Exatamente. Então a Prohibition foram outros produtos, suco, refrigerante, algumas conseguiram se manter desse jeito, assim, produzindo outras coisas que não fosse álcool. O que a gente pode tirar de aprendizado disso é que quando a gente tiver um momento de retomada e a gente provavelmente vai sentir uma queda geral no consumo, justamente por essa questão da renda mais baixa de grande parte do público e da cerveja não ser um produto de primeira necessidade, né? A gente pode olhar isso como uma oportunidade de expandir o nosso portfólio para outras bebidas. Já tem cervejaria produzindo... tem cervejaria que produz, por exemplo, cold brew, né, que é o café extraído a frio. E aí já pega um outro público, né, o público que aprecia cafés especiais. Às vezes nem público de café, às vezes o público fitness, que enxerga isso como um energético mais saudável. Outra oportunidade também. Ir para o lado de drinks enlatados ou engarrafados. Se você já tem uma envasadora de lata, você só precisa de um misturador. Né? Eu vou falar sobre isso também no dia 11 com a Aline Bortoleto, que ela é doutora em qualidade de bebidas. E a gente viu também que dá para destilar cerveja, dá para fazer licor de cerveja. Então tem várias oportunidades que a gente pode explorar, né, durante a retomada para enxergar essa queda que provavelmente vai acontecer no volume de venda de cerveja como uma oportunidade de expandir o portfólio, né, de produtos. Exatamente, pode como o Caio falou aí. Não, isso é muito verdade, é bem verdade mesmo. Aí, para outras crises ainda, você até me ajuda se eu esquecer alguma aqui. A gente teve a crise 30, né, que foi a do mercado financeiro lá atrás, a Segunda Guerra, a Prohibition, eu vou na crise de 30 agora, que eu não tinha comentado. A crise de 30, que também... 29, que alguns comentam, ela tem muita semelhança na parte econômica, né, porque ela foi uma crise financeira. Então, o mundo lá atrás, né, teve essa crise que começou lá nos Estados Unidos e depois começou a se espalhar muito por países desenvolvidos, porque eram países já dependentes da indústria, eram países que já tinham um nível de vida um pouco mais avançado também, né? Então, teve muito desemprego. Aí, o que vieram também? Medidas governamentais para coordenar de novo a economia.
Nessa crise mesmo, o governo americano botou muito dinheiro para poder ativar a economia de novo. E às vezes as coisas não acontecem de primeira, você tem que ir refinando depois para encaixar as peças para as coisas poderem andar, né? Então, a crise de 29, o paralelo que ela teve, ela atingiu a economia de uma maneira muito forte, mas foram países já muito desenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente não teve um grande impacto. O grande impacto que a gente teve foi porque naquela época a indústria brasileira quase não existia. Então, pela necessidade, falando até muito da coisa das possibilidades e oportunidades que aparecem para algumas pessoas nessa época, o Brasil começou a se industrializar. Que falou, tipo, não tem como a gente ficar dependendo do pessoal lá fora, porque lá eles estão quebrando. Então, a gente vai ter que começar a construir nossa indústria aqui. Então, a crise de 29 foi a crise que, do lado financeiro, econômico, mas atingiu muitos mercados. Uma outra crise que foi semelhante à de 29, só que foi muito recente agora, foi a de 2008. Foi a crise financeira lá nos Estados Unidos, foram bancos gigantes começaram a quebrar por uma questão de excesso de crédito, enfim, é uma coisa ligada até à questão da imobiliária que teve lá. Ou seja, descobriram, assim, sendo bem sucinto, descobriram num certo momento que uma boa parte daquele dinheiro que se imaginava que existia dentro das negociações financeiras era pó, já assim, né? E depois que descobriram que era pó, a coisa começou a desabar, assim, né? Começou a cair tudo. Então foi uma crise de mercados, né? Aqui no Brasil, ela chegou de alguma maneira, mas chegou muito leve também, não atingiu o mercado brasileiro tão forte assim. Agora, chegando nessa crise atual, com todas essas diferenças que a gente já viu, essa crise é uma crise realmente mundial, é a pandemia. Tipo, a última pandemia que teve foi a gripe espanhola lá em 1918, que o mundo era totalmente diferente do mundo atual, tipo, não era um mundo globalizado, que ajuda até a ser mais complicado de a gente conseguir combater as coisas, a necessidade dessa crise hoje em dia. É uma crise de saúde que então traz para as pessoas essa questão da preocupação, que é muito diferente de você ter só uma crise econômica e você falar, não, vou dar meu jeito aqui e vou me virar. Assim, as pessoas às vezes não sabem nem o que fazer de início para poder resolver a coisa. Né? Então, os aspectos... Vai falar. Não, está se tornando uma crise econômica, mas por conta de um problema sanitário que é muito mais grave do que muita gente imagina, né? Exatamente. Um problema sanitário é muito mais grave que o econômico. Assim, porque a economia acontece, aquele negócio que é verdade mesmo. Deu problema na economia, eu vou pegar um sanduíche e vou vender na praia. Assim, é o meu jeito, eu vou ganhar meu almoço, meu jantar lá, beleza. Tipo, nem isso eu consigo fazer agora, porque, enfim, a gente está tentando controlar essa crise. E não vai ter nem gente na praia para comprar também. Então, assim, é uma crise grave, é uma crise importante. Então, aquela coisa do replanejamento que a gente está martelando aqui é, assim, não tem outra saída, é a única saída que existe. E a gente vai precisar, principalmente, assistir os capítulos agora, né? Como é que a coisa vai evoluir. A China tomou uma série de medidas muito restritas lá. E aos poucos ela está começando, bem aos poucos, a abrir algumas coisas, a liberar. Mas nas partes mais complexas, até hoje tem confinamento, assim, ainda não liberaram totalmente o confinamento das pessoas, só para fazer atividades básicas. A gente está vendo aí a Europa uma loucura também, os Estados Unidos uma loucura e loucuras recentes. E a gente está vendo, infelizmente, assim, que a coisa aqui também vai ser muito séria. Então, assim, está na hora da gente tratar isso no nível pessoal como uma coisa muito séria, no nível de negócio, tentando enxergar as possibilidades com as restrições que existem no momento. Isso aí não tem jeito. Acho que uma coisa até que é legal é a gente começar a abordar algumas saídas que a gente tem, enfim, alguns paliativos, como manter a coisa funcionando. Tem algumas coisas que eu já comentei aqui, que é a questão da reversão de produção para outros produtos, somente aqueles que estão com demanda, né? Então, o que chega mais próximo do mundo cervejeiro é o álcool em gel. Então, de repente, cervejarias que começam a enxergar essa viabilidade, já está na hora de começar a estudar isso aí. Mesmo que não saia, você chegou e falou, pô, não, pra gente não dá por causa disso. Pelo menos ali você, no nível de custo muito baixo, que é um estudo, você começa a entender como é que a coisa funciona. E alguns vão acabar descobrindo que conseguem. A coisa como você falou, a renegociação também é outra coisa que não tem como fugir, que é um jeito até da cadeia se acertar. Na cadeia, lógico, tem pessoas que podem um pouquinho mais, um pouquinho menos, e todo mundo quer que todo mundo sobreviva para as coisas conseguirem continuar funcionando, né? Então tá na hora de você ligar para o seu fornecedor e falar, cara, estou com um problema, eu quero tentar resolver isso da melhor forma possível, estou conseguindo fazer isso e aquilo outro agora, então se eu puder contribuir para você de alguma maneira, eu vou tentar, mas está na hora de você rediscutir prazo de pagamento, preço, porque todo mundo quer tentar passar pela crise, né? Então, com certeza, aquele que não quer se perder o seu cliente, e principalmente aqueles clientes que já têm, aqueles negócios já têm uma conexão muito estruturada, né? Vai conseguir olhar para um lado de solidariedade, de vitalidade do meio também. Então, assim, renegociação é obrigatório para todo mundo. Todo mundo tem que renegociar. E fala até que vale para o nível pessoal isso também, né? É ótimo você poder
tentar uma saída de renegociação também para esse momento complicado. Já são dois pontos. E não só renegociação de prazos, mas também buscar fontes de financiamento, né, para ter um empréstimo para pagar as contas nesse momento. E voltando naquele ponto que o Jean comentou do Airbnb, de buscar o ponto de equilíbrio, a gente tem que entender o seguinte: todas as gerações enfrentam uma grande crise. Essa é a primeira grande crise da nossa geração. Eu espero que seja a única. Eu já falei isso em outras lives, mas acho que vale a pena repetir aqui. E existem anos que são muito produtivos e muito lucrativos para um negócio, e tem anos que a gente só sobrevive. Eu acho que o pensamento desse ano tem que ser sobrevivência. A gente conseguir atingir o ponto de equilíbrio, conseguir pagar as contas, conseguir não ir à falência, para no ano que vem a gente se recuperar, porque a recuperação realmente vai ser lenta. A gente não tem como estimar o tempo que isso vai durar. E Exatamente. Trabalhar com planejamento que você não consegue estimar prazos é muito difícil, né? Mas a gente já tendo em mente que a gente precisa aceitar a situação e pensar em soluções para a gente conseguir atingir esse ponto de equilíbrio, já é um ponto à frente de quem está só pensando no problema, né? Só focando em, meu Deus, eu vou falir, eu vou quebrar. E eu queria, eu já vou te dar a fala novamente, mas eu queria só pontuar as 5 fases de uma grande crise, de qualquer crise, na verdade. Que eu venho lendo sobre isso, né? E a primeira fase de uma crise é a negação. Então as pessoas ficam assim meio surtadas, e aí, no caso dessa crise, né? A pessoa fala: não, o que é isso? Não é nada grave, é só uma gripezinha, não tem por que se preocupar, o pessoal está fazendo muita alarde e tudo mais. Segunda fase vem a ira, né? A raiva. O pessoal já começa a culpar: por que aqueles chineses foram comer morcego, que não sei o quê, por que eles foram fazer isso, aquilo, e começa a só enxergar a fase ruim do negócio. Depois vem a terceira fase, que é a negociação. Tentar pensar: tá, mas então vamos sair só para, se for emergencial, vamos fazer assim, fazer assado, como que a gente vai lidar com essa situação? Depois vem a quarta fase, que é a depressão. O pessoal começa a enxergar o impacto, né, que essa crise está gerando, e começa a pensar: poxa, todos os planos que eu fiz para 2020 vão ter que ficar para outro ano, estou quebrado financeiramente, eu acho que eu vou ter que fechar as portas. E a pessoa não consegue ver solução enquanto está nessa fase. E aí vem a quinta fase, que é a aceitação, que é quando você enxerga justamente essa questão de que já existiram outras grandes crises, que eles conseguiram sair dessa, que é uma saída progressiva, que não é uma solução da noite para o dia, mas que aos poucos a gente vai conseguir se recuperar, e que nada vai ser como antes. O mundo mudou, o mundo está mudando, tanto em relação aos nossos hábitos de consumo, as nossas relações interpessoais vão ser diferentes daqui para frente, a gente vai ter que passar a lidar com esse vírus, assim como a gente teve que passar a lidar com outras doenças lá atrás, quando a gente teve, por exemplo, surto de AIDS nos anos 80, que foi uma época de libertação sexual e tudo mais. E, então a gente vai sofrer mudanças, sim, só que a gente precisa se adaptar a essas mudanças, né? E quem já está com essa mudança de mindset, de sair da fase da depressão para ir para essa fase de aceitação e busca de soluções, é que vai conseguir se manter no mercado. Perfeito. Não, é exatamente isso aí, Érica. Realmente é bem legal a abordagem. Falando sobre a questão, assim, não existe nada que vai resolver totalmente as questões que estão acontecendo agora. Existe uma série de atitudes, enfim, de ações que a gente pode tomar para tentar ir minimizando o que for possível, pelo menos, né? Então, assim, uma saída que aconteceu pelo mundo inteiro também das microcervejarias é a questão do delivery, né? Então, o delivery foi, assim, no dia seguinte ou 2 dias depois, se criou um jeito de entregar cerveja, que realmente está adequado, é a saída que existia para essa coisa de início, né? Mas a gente precisa pontuar, primeiro, que quem já tinha antes já estava um pouquinho mais bem posicionado, já tinha uma banca de clientes que entendia como é que funcionava aquele delivery, então, enfim, eles já saíram um pouquinho na frente. O pessoal que fez agora do jeito que estava, assim, foi para apagar um incêndio, então, assim, as coisas devem estar provavelmente um pouco truncadas, ainda funcionando, né? E o que eu acho que é principal agora, assim, como a gente não tem ideia da extensão, mas dá para perceber que o problema vai durar durante algum tempo, eu acho que é uma ótima iniciativa, até voltando até no Jean do Remebir aí, que é muito do meio digital para isso também, está na hora de se desenhar saídas de delivery digital robustas.
no meio da crise. É o único jeito que dá, assim. E o que eu mais pensei, eu tive num outro papo sobre o mercado. O pessoal da Inova Serva lá, né, um site que eu conheci faz pouco tempo através da Catalise. Os caras tiveram ótimos comentários que eu até vou tentar botar aqui. Ligando todos esses pontos que a gente está falando agora, por exemplo, tá na hora, de repente, ou se você é um player artesanal ali que já é um pouquinho, já assim, você tem uma atenção, você tem um público legal, você começar a pensar em saídas dessa sozinho, até, como você mencionou ali, Dogma, Chroma, agora deixa eu tentar lembrar, Salvador também, eles já estavam com um canal ali de delivery, de boxes de cervejas bem exclusivas, já para tentar chegar direto no consumidor à distância. Eles já estavam entendendo um pouco isso. Só que eles são nomes grandes que já têm uma atração de consumo legal, né? Agora, uma cervejaria que já tem um volume pequeno, assim, a única saída é se associar de alguma maneira. Se associar para tentar fazer um delivery robusto e, principalmente, essa associação visando já um pouco ali mais do físico, né? Que é a logística, a entrega. Mas aí o canal digital, olha, eu acho que está na hora de tentar buscar aí programadores, você criar uma solução bacana para isso, onde de repente você vai ter várias cervejarias, tentar um modelo aí para poder botar as lojas junto com isso também e funcionar de uma maneira associada, né? De repente, as associações que já existem, começar a bater papo com essa galera e falar, cara, como é que a gente consegue agora, daqui a um mês e pouco, a gente tem um aplicativo bacana. E é que eu falo, porque o aplicativo é a experiência, ele é a interface, ele é o novo bar, vamos dizer assim, né? Então tem que ser um aplicativo fácil, um aplicativo organizado, um aplicativo que mostre os produtos de uma maneira interessante, que tenha, de repente, até algum conteúdo linkado com o Instagram, sei lá, com o Facebook, que seja para o público poder se sentir um pouco engajado dentro do aplicativo, as cervejarias conseguirem colocar isso. Por quê? Porque pequenas cervejarias tentando se unir fazendo isso, elas têm volume. Com volume, aí você pode fazer otimização logística, fazer um negócio que seja robusto, realmente. E como você falou, isso aí vai ficar para depois até da coisa toda. Falou, pô, passou a crise. Mas a gente tem aqui 20 e poucos % agora de vendas online. Porque a gente criou isso de uma maneira planejada, robusta. Exatamente. E por que eu falo isso? Que é uma coisa bem interessante. Voltando na galera que não é do meio artesanal, assim, desculpa, até é muito feio falar isso, não é que é do meio artesanal. O pessoal que não é tão engajado, que não conhece, enfim, é normal, são consumidores também, né? Eu me assustei recentemente como as pessoas estão comentando do Zé Delivery. Não sei se as pessoas todas sabem o que o Zé Delivery é. O Zé Delivery, ele é uma ferramenta de delivery que a Bembev, a mãe da Ambev, está desenvolvendo há 4 anos e que está dentro da startup de inovação da Ambev, que é a ZX Ventures, a ZX Ventures, né? Então eles, como já enxergaram, falaram, o futuro do mundo é as pessoas, não totalmente, né, mas em grande parte, é as pessoas pedirem as coisas em casa. E eles sabem que isso não se inventa tudo da noite pro dia. Assim, eles têm que começar a testar, ver como é que o comportamento funciona. Aí você aperta o parafuso de novo, melhora, tenta integrar isso com outras mídias digitais. E o que as pessoas têm me falar, pô, mas eu peço no Zé Delivery. Porque chega no dia ali, não estou falando que a gente tem que criar uma saída igual, mas já é uma inspiração de como a coisa pode funcionar. E as pessoas estão vendo muito valor no Zé Delivery agora. Por quê? Porque elas estão em casa, elas querem ter acesso a uma cerveja, e aquele canal ali é o canal onde elas já estão acostumadas, elas sabem como é que funciona aquilo ali. Então foi o primeiro lugar que as pessoas estão pensando. Um ponto importante que você falou das pessoas já terem um costume é o seguinte, a grande diferença da venda online aqui no Brasil e em outros países é que em alguns outros países, como os Estados Unidos, já existia o hábito de consumo de pedido de cerveja em casa. Enquanto aqui no Brasil, a gente vem aumentando o hábito de consumo de comida em casa. O iFood está cada vez mais forte, o Uber Eats também, o Rappi, enfim, mas principalmente o iFood. Mas a gente, eu vejo assim, as pessoas que são muito engajadas com cerveja artesanal, né, aquele consumidor que já é frequente, já tinham o hábito de comprar, principalmente e-commerce, já fica esperando ali aquele e-mail marketing, né? Estava até citando o Brosbeer, quando eu falei sobre marketing digital, que o maior ativo que eles têm é o mail list, né? Lista de e-mails, porque aquelas pessoas estão esperando as promoções. Mas o grande público ainda não tem esse hábito, de modo geral. Claro que existem exceções, mas eu estou falando aqui da maioria. Então, assim, é algo que a gente precisa, da noite para o dia, gerar vários aprendizados. Aprendizado de como operar um delivery, para quem não tinha.
e também o aprendizado de como fazer o público que não consumia cerveja artesanal em casa passar a consumir, tanto através do e-commerce quanto através do delivery. Então, eu acho que o caminho para isso tudo são as parcerias, principalmente. E dois caminhos que eu vejo. Uma questão dos aplicativos já existentes, porque fazer o delivery próprio, é claro que você vai ter que pagar aquelas taxas todas dos aplicativos. Mas, por outro lado, você pega um público que já está navegando pelo aplicativo, que por mais que tenha uma concorrência muito grande ali... Por exemplo, ontem eu estava com vontade de comer hambúrguer, comecei a pesquisar. Eu primeiro fui olhando os lugares que tinham hambúrguer, especificamente, né? Hamburguerias. E eu vi ali Overhop Experience. Eu pensei, poxa, verdade, como é que eu não lembrei que a Overhop tem hambúrguer? Só lembra da cerveja, né? Exatamente. E eu pensei, é claro que eu vou pedir no Overhop, eu vou ajudar o meu amigo, né? Barufa. Então a gente acaba tendo essa questão das pessoas que estão buscando por comida e acabam vendo que tem ali um negócio cervejeiro e pede junto. E tem também a questão de você operar em parceria com negócios que já têm operação de delivery, que vai ser mais um canal que vai te gerar aprendizados, vai ajudar a escoar nesse momento. Nem que seja como uma medida provisória até você conseguir se estruturar, mas eu acho que quanto mais canais de venda, melhor. A gente não deve focar só no delivery próprio, só no aplicativo. Sim, exatamente. Eu acho que a questão do delivery é exatamente o que eu estou vendo até de uma saída importante, uma estratégia importante, para um médio prazo, vamos dizer, é exatamente o que você falou. É variedade de tipos de entrega. Você pode estar no iFood. Você pode estar, sei lá, você faz na raça ali, você tem seu próprio entregador e faz também. Você pode estar nessa coisa que eu falei, desenvolver um aplicativo ali, uma coisa mais robusta, que é para até ir amadurecendo no longo prazo também ali, mas dar uma saída robusta para a coisa toda. E aquilo tudo somado é a grande coisa, né? Isso tudo somado também não vai dar o seu faturamento total, porque por mais que se tente, o delivery ele é sempre um complemento, né? Então, mas tipo, para passar o suadouro do que a gente está passando agora, é fundamental. Então você tem que ter, de repente, saídas menos estruturadas, saídas que vão começar a se estruturar e somar aquilo tudo ali, e principalmente saber negociar isso de um jeito inteligente para essas coisas não começarem a brigar entre si também, né? Que aí não adianta uma coisa começar a roubar volume da outra, né? Mas assim, sem querer fazer mais propaganda... Pode falar, fala aí. Esse é até o assunto que eu vou falar com o Léo Gil, da Cervejaria Twin Monkeys, na próxima live, que é terça-feira. A gente vai falar sobre branding e trade marketing. E trade marketing envolve os canais de venda. A gente tem que ter muito cuidado para um canal não atropelar o outro nesse momento, né? Para uma cervejaria não vender diretamente para o público final pelo mesmo preço que venderia para o ponto de venda, sem buscar fazer essa parceria. Eu acho que o diálogo é o caminho. Exatamente. E tentar fazer diferenciações. Por exemplo, a cervejaria tem um delivery direto, tem um preço bacana, mas a pessoa tem que comprar um volume, de repente. Tem que comprar uma caixa, 2 caixas, para ter acesso àquele desconto. Enquanto através de pontos de venda, através dos bares, você pode comprar uma latinha só, um growler só. Você traduziu o meu pensamento. Exatamente. E muitas vezes associado a uma comida, né? Você pode já ter uma experiência completa ali da harmonização. Eu sei que tem bares que estão com muita dificuldade para vender agora, mas as cervejarias precisam também tentar fazer não atropelar, porque a gente sabe que quando a gente reabrir os bares, a gente vai precisar manter esse relacionamento entre cervejaria e bar. E se houver essa quebra de confiança agora, isso não vai ser recuperado depois. É péssimo. Não, ótimo, você traduziu exatamente o que eu estava pensando. As diferenças entre esses canais tem que estar exatamente nessa questão de como eles vendem. Essa coisa do aplicativo robusto que eu penso é tipo meio que quase vamos dizer, um macro ali, uma grande venda ali. Enfim, você pode tentar botar pequenos ali, varejistas também, enfim. Aí é criatividade de modelo de negócio, que é a grande inovação que precisa agora. Você tem que inovar nos modelos de negócio, que é uma coisa que você sempre me vê falando aí, que eu sou meio pregador da inovação do modelo de negócio. Agora está um momento de você ter que fazer mágicas realmente com o mundo digital e acoplar com alguma coisa física, porque não dá para a gente beber cerveja através do celular, isso não existe ainda. Então, tipo, aquilo ali tem que ser um start depois de um mundo físico que acontece. Que não adianta, pô, o aplicativo é lindo, está funcionando, comprei. Chegou 2 anos depois, chegou com as garrafas todas quebradas, o preço é absurdo, aí não adianta. Por isso que eu falo, o mundo digital é uma alavanca importantíssima, mas depois as associações entre os players ali atrás para poder fazer
logística no volume bacana, para ter gente treinada para fazer isso do jeito certo, para passar segurança para o público quer segurança. Porra, não, aqui todas as medidas de sanitização, de higiene estão sendo respeitadas, a gente tem norma, os profissionais estão sendo treinados para isso, está alavancando pessoas trabalhando dentro das restrições que a gente tem hoje no nosso momento, de uma maneira segura. Então, você vê como você replanejar uma coisa requer uma complexidade, e como nesse momento, infelizmente, até da pandemia, a gente vai ter que trabalhar muito mais até do que fora desse momento, só que de um jeito diferente. A grande saída é essa. Então, você tem que formar parcerias, enfim, associações, como você estava falando aí, com outros negócios, enfim. Queria até pular um pouco para as mídias sociais para comentar e você também dar seu parecer sobre isso. É a única saída. Não existe como você matar no peito essa crise agora e tentar resolver sozinho. Não existe essa possibilidade. Vamos já para as palavras finais, assim, soluções finais, senão também a gente vai ficar com 2 horas de live. Eu vi que o Ivan Tosi entrou aí, o Ivan Bittencourt também. Então, resumindo, tem uma frase que eu estava até com receio de falar aqui, mas vou falar. Pode falar. Que é o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Ou seja, no meio de uma crise, tem muitas. Claro que está impactando todos os mercados, não é algo exclusivo do mercado cervejeiro, não é algo exclusivo de uma região específica, isso é a nível mundial, está impactando todo mundo. Só que se a gente olhar, alguns modelos de negócio estão vendendo cada vez mais agora, como é o caso da Netflix, entretenimento de modo geral, todos os serviços de streaming, né, de música. O Zoom, que é uma ferramenta de reunião online, que está trabalhando, é bem parecido com o Hangout, né, para quem não conhece, que é uma ferramenta que tem a versão premium, muita gente está fazendo assinatura para trabalhar em home office, para fazer curso online, distância. Tem as ferramentas de curso online que estão também crescendo, porque está tendo uma demanda cada vez maior da educação à distância. O próprio iFood está faturando agora mais do que nunca, né? E os outros aplicativos de delivery. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para esses negócios que estão crescendo nesse momento e se inspirar neles para... É claro que a gente está lidando com um produto que depende de um consumo físico. Você precisa receber essa cerveja para consumir ela. Perfeito. Mas a gente precisa pensar como que eu posso atingir agora os consumidores em casa e depois, quando houver a retomada, quando tiver a reabertura dos bares, mas ainda com um volume menor do que havia antes, ainda com uma série de restrições, que eu tenho que atingir esse público em casa também. Então, mais do que nunca é importante a gente agora vender através de e-commerce. E aí, quando eu falo de e-commerce, que só para diferenciar, o delivery é mais focado em consumo imediato, enquanto o e-commerce é um site que você compra para receber muitas vezes aqui nos legal. dias. Eu não tinha feito essa diferenciação. Legal. E-commerce a gente pode chamar de alguns exemplos aqui: Clube do Malte, The Beer Planet, Empório da Cerveja, enfim. Você vê quanta diversidade no digital, né? É muito legal isso. Exatamente. E através do e-commerce, eu acho muito válido tentar agora vender através de sites que já existem, porque já tem um público. Exato. Você criar agora o e-commerce da sua cervejaria, você vai ter que divulgar e ter aquele público só que já conhece a cervejaria. E muitas vezes, quando você está comprando dentro de um site, é a mesma coisa quando você vai no supermercado. Você está indo, às vezes, no mercado para comprar pão, aí você passa pela parte das cervejas, você vê um rótulo diferente na gôndola, aquilo te impressiona, o preço é legal, você fica curioso e vai lá e experimenta. Então, assim, talvez seja interessante até coexistir, né, o e-commerce da cervejaria, mas tenta vender também através de e-commerce já existente. Eu falo tenta porque não é tão fácil entrar no e-commerce já existente. Exatamente. Né? Tem um processo de aceitação. E essa hora todo mundo está pedindo. Todo mundo está batendo na porta para esses lugares. Tem que ter ali uma negociação, tem que ter preço para entrar no e-commerce. Eu sei que eu já trabalhei no The Beer Planet, para quem não sabe. E várias cervejarias já tentaram entrar e não conseguiram, às vezes, por causa de preço. Principalmente Cigana, né? Que Cigana não tem tanta competitividade, não tem uma margem. O volume é baixo. Mas tentem, sim, vender através de e-commerce já existente. Tentem fazer parcerias com negócios gastronômicos. Eu acho que é uma boa saída. Por exemplo, uma hamburgueria que já operava com delivery, já tem uma marca forte, já conhecida, e muitas vezes só vende cerveja mainstream.
é uma oportunidade a gente passar a vender nesse momento, nesse tipo de ponto de venda, porque já vai ter a logística da entrega, já tem um know-how, já tem um público que pede e que vai conhecer a cerveja ali através dessa parceria. É muito importante ter fotos também bem produzidas, tanto da cerveja quanto da comida, falando de bar, né, nesses Toda a cadeia digital. Exatamente. Nos aplicativos de delivery, porque a gente come e bebe com os olhos, a gente gosta de ver o rótulo. Quando a gente vê a cerveja servida, vê a coloração da cerveja, né, isso influencia também no nosso consumo. Sim, foi para online, mas o produto não vai se vender sozinho no online também. Então, tipo, a ativação desse produto nos canais que você já tem são fundamentais para você poder tanto falar com o público que existe naquele canal online para poder comprar, quanto mostrar para o produto o que é aquilo ali que ele potencialmente pode consumir, né? Então, assim, isso continua sendo regra básica também. E agora, mais do que nunca, é super importante a gente investir também em marketing digital, porque a maioria dos consumidores não está indo para a rua. Então, o que a gente tinha de ação de merchandising, né, que é propaganda no ponto de venda, a gente tinha ação de sampling, eventos, tudo isso agora está migrando para o digital. Né? Então, quem não tinha uma presença digital forte, agora mais do que nunca precisa investir nisso. E marketing digital não é só rede social, não é só postar um layout, né, uma artezinha. É interessante a gente produzir conteúdo que engaje o consumidor, a gente responder as pessoas, né, a gente criar ali os fãs da nossa marca, né, utilizar essa proximidade com o consumidor que a gente tem no meio digital ao nosso favor. Posso fazer um comentário sobre o que você está falando? Pode, claro. Então, parece que a gente vai ficar 3 dias falando aqui, né? Mas eu vou terminar também. Muito interessante isso que você está falando, né? Por que eu falo? Cerveja é um mundo do mercado de bebidas, mas também é um mundo do entretenimento. Assim, as pessoas querem ali se divertir, estar em contato com os amigos, enfim. Isso, se você tirar isso do mundo da cerveja, a cerveja deixa de passa a ser uma outra coisa já. Então, isso que você está falando de geração de conteúdo, que conteúdo que eu vou fazer agora se, tipo, eu quase não estou produzindo, bar fechado. Você tem que ir para se engajar com as pessoas, no que as pessoas precisam agora. Isso é muito interessante. A Ocus Pocus, falando mais uma vez dela, né? Tá ajudando a promover um festival digital de música em casa. Ela se uniu com outros artistas, esqueci o About Quarentena, alguma coisa assim. Agora, o nome, infelizmente, eu esqueci. Então ela está ali apoiando um festival que está promovendo a conscientização do Fica em Casa também. E ali eles estão promovendo a marca deles também, gerando entretenimento dentro do quê? Dentro do que é o possível agora para as cervejarias. Já estou vendo cervejarias, algumas lá de fora, aula de yoga, aula com um professor enfim, de funcional. É um ótimo momento para as cervejarias chegarem, fazerem uma live ou gravarem um GTV falando sobre os produtos, às vezes sensorialmente, que as pessoas bebem, gostam, mas não entendem. Então, assim, você reforçar aquela ativação do produto ali de uma maneira bacana. Algumas cervejarias dentro do Fica em Casa promover medidas básicas de sanitização. Eu lembro que acho que foi a Zapata, lá que é do Rio Grande do Sul, falando, lave suas mãos, aqui nós estamos cuidando do produto. Então, assim, mostrar, como você fala, muito bem, só um empatia. Falar de lavar as mãos eu acho que é muito mais do mesmo e acaba sendo meio chato, mas pode falar, por exemplo, do cuidado que você pode ter com o seu growler quando você receber no Perfeito, exatamente. esse tipo de coisa. Sim, Tem um comentário aqui da Sani que eu achei interessante. A Sani já foi minha aluna do curso Marketing Cerveja. Que está falando o seguinte, um dos problemas do e-commerce é quando a cerveja não é pasteurizada, que às vezes acaba que a cerveja chega ruim na casa do cliente, né? Porque o e-commerce vai ser entregue pelos correios ou por alguma transportadora. E acaba que o consumidor tem uma experiência ruim, achando que a cerveja é ruim, mas na verdade é porque ela não é pasteurizada. Sim, eu acho que nesse caso da cerveja não ser pasteurizada, de duas uma, ou a gente pode tentar fazer mais a venda local, que é através do delivery e não no e-commerce, ou dentro do e-commerce tentar vender dentro da própria cidade. Eu já vi alguns e-commerces vendendo cerveja não pasteurizada dessa forma, falando assim, essa cerveja aqui só pode ser entregue na cidade tal. A Dogma faz isso. Ou na Dogma faz isso. Na BC Paulista, assim, às vezes o estoque fica em São Paulo capital, vai até um raio onde a cerveja ainda consiga chegar bem. Né? Eu já recebi do Brosby cervejas não pasteurizadas que chegaram super bem, mas eles são daqui do Rio de Janeiro.
Então, quando não tem pasteurização, realmente a gente precisa focar numa venda mais local. Dependendo do estilo da cerveja, pode chegar bem, sim. Mas quando é uma cerveja muito delicada, realmente ela pode sofrer se for levar, às vezes, 2 dias, 3 dias em transporte. Principalmente se for transporte terrestre, né? Que vai ficar pegando sol ali. Uhum, perfeito. Não, muito legal. Esse detalhamento da coisa que precisa ser feito. Exatamente, para tipo, quais restrições que existem para o meu tipo de negócio. Exatamente o que você falou. Bacana. Vamos para as considerações finais? Vamos. Quer fazer? Eu faço a minha primeiro? Vou fazer a minha primeiro, então. O que eu posso falar para o pessoal que está assistindo, agradecer a audiência e tudo mais, e o pessoal do Beer Broker Chile, que acompanha a Catalisa há muito tempo, também agradecer a presença deles, muito legal isso, eles estarem acompanhando. Assim, a gente está vivendo uma crise, essa crise vai passar, assim, isso vai passar, a gente não consegue dizer exatamente quando as coisas vão começar a melhorar ainda, mas ela vai passar. Assim, é um momento, a gente tem que confiar nas pessoas que estão cuidando muito seriamente do front daquilo ali e dar o apoio necessário, mesmo distante, para essas pessoas. E em relação aos nossos negócios, o que eu posso falar de realmente a grande motivação e inspiração, né? O mercado da cerveja artesanal é o mercado que redesenha o mercado da cerveja no mundo. Assim, se o mercado da cerveja artesanal não existisse, a cerveja ia ser o mais do mesmo para a maioria das pessoas no mundo inteiro. Então é um mercado muito forte, porque ele mexe com questões internas do consumidor ali, né? Pô, variedade, a questão do aprendizado que o consumidor tem. Eu mesmo, tipo, é muito engraçado. Olhar para o consumidor do nível tanto gastronômico quanto de bebidas que eu era há 10 anos atrás, o quanto de coisa que eu passei a beber e comer por causa que o meu paladar foi sendo educado ao longo desse tempo. Assim. Então é uma mudança pessoal muito profunda. Então, os profissionais e empreendedores que estão ligados nesse negócio, é um trabalho muito bonito isso que é feito. Assim, né? Então, a gente tem que aprender agora a como a gente conseguir se manter forte dentro desse processo que está acontecendo agora. Uma coisa que está acontecendo, que tem aqui no Brasil, que eu acho que também coisa da ampliação do público, né, que tinha falado que eu nem acabei nem comentando, é as cervejarias falarem um pouco também a linguagem mais popular do brasileiro também. Não que as que falam as coisas um pouquinho mais globalizadas estão erradas, não, é o público deles. Assim, é o público que eles conseguem atingir. Mas tem muita gente no Brasil que não sabe falar inglês, tem muita gente que tem outras dificuldades, então tem um monte de trabalhos que eu bato palma que estão acontecendo aí, por exemplo, a cervejaria Viela, para mim, de Minas Gerais, que é um trabalho muito diferente do que a gente fala aqui, mas assim, os caras têm lá 10 torneiras dentro de um boteco em Minas Gerais. Você olha assim, pô, é um boteco ali. Aí você entra dentro, caraca, tem 10 torneiras aqui, uma Red, uma IPA, não sei o que, sei lá, uns queijos mineiros. Então, tipo, vamos fazer coisas com a nossa cara também, para as pessoas poderem se engajar mais rápido. O Agraja Beer, desculpa, só para terminar aqui, né? A Agraja Beer, lá em São Paulo também, enfim, é um lugar de pouca... As pessoas não têm um acesso financeiro tão grande como o resto de São Paulo, mas existe uma cervejaria cigana artesanal que fala a linguagem, isso até me arrepia aqui, a linguagem daquela galera lá. Ih, tem emoção. Muito legal. O Tap Tap tem esse modelo de negócio também, né? Bem botecão, você bebe num copinho americano. Exatamente. E, tipo, esse pessoal fala a linguagem do nosso povo, assim, né? Isso é muito legal de ver isso acontecendo, assim, né? E até o Leandro lá do Graja falou, porra, o Michael Jackson lá do Beer Hunter falou que lá acho que em Bamberg tinha 70 mil pessoas e sei lá quantas cervejarias. Aqui no Grajaú, a gente tem acho que era 500 mil pessoas, alguma coisa assim. E só tem a gente aqui. Assim, são realidades totalmente diferentes, mas você vê, tem público, tem potencial, as coisas podem acontecer. Só que, tipo, tem que replanejar, tem que redesenhar as coisas. As pessoas às vezes precisam de ajuda também. Então, o nosso potencial é muito grande. Então, a gente tem que estar unido, conseguir fazer as coisas acontecerem no meio desse caos que está acontecendo agora e sair mais fortes ali na porta de saída quando a gente chegar. Então, isso é o mais importante que a gente fazer agora. Muito bom. Complementando com o que você falou, eu acho que a gente precisa mais do que nunca olhar para outros mercados. A gente, às vezes, tem uma visão um pouco cega de que o consumidor de cerveja artesanal tem um estereótipo, né? E aí coloca lá que são homens e mulheres de tantos a tantos anos, aí coloca lá uma faixa etária, às vezes, sei lá, de 28 a 50, porque acha que quem é mais jovem não tem poder aquisitivo, aí acha que só quem é das regiões tais e tais vão consumir, enfim. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade em outros públicos, né? Quando a gente olha para o público mais jovem, por exemplo, a geração Z,
é um público que ele já vem se importando muito com a qualidade do que consome, que lê rótulo. Exato. Tem muitos vegetarianos, veganos dessa geração que muitas vezes, por esse lado de se preocupar com a alimentação, vai se preocupar em tomar um café especial, uma cerveja artesanal. Então, nem sempre a gente vai associar a cerveja a petiscos de boteco, né? Toda ocasião de consumo que a gente já tinha do boteco com a cerveja mainstream. Acho que a gente tem que tirar um pouquinho essa visão, abrir mais os horizontes e buscar o público mais jovem, o público mais velho, o público classe C, o público classe A. Né? Às vezes a gente fala que a classe B é a maioria que consome. Eu concordo, porque é um público que, no geral, tem um poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, tem uma preocupação com o que está consumindo. Enquanto o público classe C, às vezes, não tem tanta renda disponível e, às vezes, o público classe A, apesar de ter essa renda disponível, pega bebida como de qualidade inferior e acha que só o vinho, só o destilado tem esse glamour. Né? Então, a gente pode tanto fazer um trabalho de oferecer cervejas com preço mais acessível ou numa linguagem mais acessível para a classe C e também tentar buscar pelo paladar o público da gastronomia, que é a classe A. Enfim, eu acho que tem uma infinidade de públicos que a gente pode atingir e agora, mais do que nunca, a gente precisa se readaptar, tanto em relação a produtos que a gente pode produzir, aos públicos que a gente pode atingir, a forma como a gente vai comunicar, não ficar focando só em produto, né? Também produzir conteúdo, mostrar os bastidores do seu negócio, humanizar o negócio, mostrar a cara de quem faz. Porque a gente associa muito aqui no Brasil os cervejeiros às cervejarias ou aos bares. Né? Por exemplo, aqui no Rio, quem é cervejeiro já há um certo tempo sabe quem é o Felipe e o Vini da Alpos Pocos, sabe quem é o Barufa da Overhop. E tem cervejarias que nunca mostraram a cara dos cervejeiros, né? Então, acho que agora, mais do que nunca, é a hora de mostrar, de produzir esse conteúdo, de mostrar a preocupação também com esse momento e não simplesmente agir como se nada estivesse acontecendo. A gente tem que ter o nosso papel de responsabilidade social também. Eu acho que é uma grande oportunidade de buscar fazer ações que tragam benefícios para a sociedade, né? Teve uma live que eu fiz aqui, de marketing digital, que eu dei a ideia, por exemplo, de relacionar uma campanha de cerveja com o estímulo de doação de sangue, porque agora os bancos de sangue estão com falta mais do que nunca, porque as pessoas não estão saindo de casa. E tem, aqui no Rio, pelo menos, tem iniciativas dos bancos de sangue que eles estão indo até o domicílio também para poder fazer esse tipo de coleta. Então, realmente, você conseguir achar essas pessoas e fazer esse meio de campo para as coisas se casarem é uma oportunidade grande para a cervejaria, porque as cervejarias têm um poder de comunicação muito grande com muitas pessoas, assim, então isso é muito bacana. Exatamente. Ou promover campanhas para doação de itens de higiene, cesta básica para os moradores de comunidade, né, que estão precisando agora mais do que nunca. Enfim, tem várias ações que a gente pode fazer nesse sentido. E acreditar que a gente vai ter dias melhores, não se afundar na quarta fase da crise, que é a fase da depressão, né? Pular para a quinta fase, que é a fase da aceitação, e pensar agora fora da caixa o que a gente pode fazer para mudar isso. E eu queria falar rapidamente do nosso curso online, que é o curso Marketing de Cerveja, que já teve 13 edições presenciais e agora está ganhando a versão online. Eu já venho preparando esse projeto há um longo tempo, quem vem acompanhando aí, vem pedindo logo as datas de lançamento, sempre vinha alguma coisa que me fazia adiar esse lançamento. Uma das coisas que aconteceu foi o meu mestrado, né, que eu tive que parar um pouco para me dedicar ao processo seletivo. E a partir do momento que eu passei no mestrado, agora eu tenho que assistir aulas. Agora eu estou assistindo aula online, mas o curso é presencial. E isso me impede de ficar viajando como eu viajava antes, ministrando essas turmas presenciais. Então, por isso, agora eu estou migrando para esse modelo digital. O lançamento oficial vai ser nesse mês, dia 13 de abril, mas a gente já vai startar um pré-lançamento na próxima semana. Então, se você quiser receber as informações em primeira mão, como o aumento das disciplinas, perfil dos professores, o valor, forma de pagamento, acesse o site do Marketing Cervejeiro e coloca lá seu nome, telefone e e-mail, que na semana que vem eu vou enviar essas informações. A gente aborda design thinking, a gente aborda toda essa remodelagem de negócio, né, como a gente pode inovar. Falamos de planejamento estratégico, de marketing digital, de rótulo de cerveja, eventos, que vai ser muito importante também no momento de retomada.
O Felipe é um professor convidado, ele já foi meu Legal. aluno, agora ele é professor também do projeto, né? Fala sobre mercado cervejeiro. Então, um curso super completo para qualquer modelo de negócio cervejeiro ou para quem está querendo prestar consultoria para negócios cervejeiros.